Salve, salve, rapaziada do canal Amit Palmeiras. Hoje, com muito orgulho e muita honra, iniciamos um projeto novo chamado Memória Amit, com, se não é o maior destaque, é um dos maiores destaques de um título muito emblemático da nossa história, que foi a Copa do Brasil de 2012. E hoje nós temos a honra de poder conversar com o cara que, se não fosse ele, podem ter certeza que nós não seríamos campeões. Então é com muita satisfação que nós estamos apresentando Bruno Cardoso, popular Bruno, nosso goleiro. Boa noite, Brunão. Boa noite, tudo bem? É com muita honra aqui, confesso que estou nervoso, mas feliz ao mesmo tempo. E hoje nós vamos conversar bastante sobre essa conquista que para nós foi emblemática, com que não só a mídia, mas a própria torcida não confiava muito nessa conquista. E graças a vocês aí, um dos momentos mais incríveis. Eu particularmente participei em louco, porque eu fui na maioria dos jogos fora e vi o quanto vocês se esforçaram, o quanto o grupo naquele momento estava unido e buscaram uma das taças mais bacanas que eu já vi. Aquele ano foi marcante, né? Aquela conquista foi marcante para todo mundo. Eu imagino que, como lado torcedor, também eu via a minha família e eu tinha o meu lado como jogador também de poder, e fazia alguns anos que o Palmeiras não tinha um título nacional, então foi... E da maneira que foi também, né? Tudo que aconteceu, se você lembrar aí, o Barcos, o sequestro do Valdívia, dá para escrever um livro só dessa conquista. Isso mesmo. Manda os abraços aí, Gerson Guarino. Eu quero mandar um abraço especial pro Fernando, do canal Insta Verde, que está nos acompanhando. Toda a rapaziada que está nos acompanhando no chat, o Aldão tá de olho. Hoje eu não estou olhando muito o chat, porque eu tenho uma pauta a seguir. Mesmo odiando pauta, eu sei que a pauta é importantíssima para o funcionamento do programa. Mas um forte abraço aí pro Fernando do Insta Verde. Que morou na Moca, hein? Então mora na Moca e conheceu o Bruno por aí na Moca. E o Bruno é curioso, porque o Bruno tem duas coisas que são essenciais, né? Primeiro, é moquense e também é palmeirense. Então, a chance do cara ser gente finíssima já começa por aí, né? Então, o Bruno teve 18 anos de Palmeiras. É verdade isso, É isso Bruno? aí. É isso aí. Eu cheguei em 97, quando eu tinha 13 anos. O meu último ano de contrato foi em 2015. E eu tive duas saídas. Em 2011, por 5 meses que eu fui para a Portuguesa, que a gente acabou sendo campeão da Série B lá, Barcelusa. E no meu último ano, em 2015, que eu passei lá em Recife, no Santa Cruz. Campeão pernambucano. Campeão pernambucano e acesso, vice-campeão da Série B, acesso que há 10 anos, há 12 anos, se eu não me engano, o Santa Cruz não disputava a Série A. Você, como a gente estava conversando antes, você chegou a jogar futebol de salão no Palmeiras ou foi direto para o campo? Não, eu comecei no Juventus com 5 anos, e aí o treinador do Juventus meu lá era o Niltinho, e ele já era o treinador do Palmeiras, né? Do Sub-13. O Palmeiras, naquela época, não tinha Sub-11, Sub-12, nada. Começava no Sub-15. Mas ele sempre falou, quando você tiver 13 anos, eu te levo, você faz um teste e fica lá comigo. E foi isso que ele fez. Com 13 anos, eu passei e comecei a treinar com o Sub-15. Mas eu não ia para jogo, né? Treinava só. Acho que era 3, 4 vezes por semana. Por 6 meses, depois eu fiquei... Aí o Sub-14 já começou a ser montado, e aí o Sub-15 já foi. Mas o salão foi no Juventus, e depois eu joguei mais 3, 4 anos na Portuguesa também, de futsal. Nossa, que bacana. O Brunão, que foi campeão paulista juniores pelo Palmeiras em 2002 e 2004, e foi também campeão da Copa BH em 2002, perfeito? Isso, e campeão paulista em 2004, você falou. A BH, na época, era o Campeonato Brasileiro, porque não tinha... Hoje em dia é muito fácil jogar na categoria de base. Hoje em dia você tem Copa do Brasil, Brasileiro, torneio não sei do que. Na nossa época era BH, Campeonato Estadual e Copa São Paulo. Não tinha mais nada. Naquele time de vocês, na época, quem de importante que foi pro mundo da bola? O nosso time, na época de 2002, que a gente foi BH, Paulista e vice da Copa São Paulo, tinha o Diego Souza, tinha o Wagner Love, tinha o Glauber, Alceu, Edmilson,
Quem mais? Grande Edmilson. Tinha o Daniel Marques. O Glauber também? O Glauber, zagueiro, sim. No de 2004, que a gente foi campeão em cima do Corinthians, aí a gente tinha eu e o Cinho, era o lateral direito, tinha o Marquinhos, que chegou a jogar no Fluminense há algum tempo, no Figueirense, um canhoto, Atlético Paranaense, o Elias, que na época era atacante, né? E o Vinícius, um menino que até treinou algum tempo no profissional, acho que deve ter 1 ou 2 jogos no profissional também, mas esses foram os que fizeram mais sucesso, que deram certo. Me recorda, por favor, Brunão, eu tenho uma lembrança de você quando você era garoto, que não sei se vocês foram jogar em Taubaté, foi Copa São Paulo ou foi em Taubaté? Copa São Paulo. Que o seguinte, na época você estava no banco, se eu não me engano, e sim, o narrador fala o seguinte: o Palmeiras tem um grande goleiro que pega muito pênalti. E coincidência ou não, esse jogo acho que foi contra o Vitória da Bahia, me corrija. Não, foi contra o Taubaté mesmo. Taubaté? E aí você entra... foi depois, foi nas quartas de final. Que você entra e pega o pênalti. Isso, eu fui o primeiro goleiro aí, acho que da história, a acontecer isso. Depois veio o Cru, né, na Copa do Mundo, mas foi a primeira vez comigo. A gente era o meu segundo ano de estar em São Paulo. Meu primeiro ano de verdade no Júniors, a gente tinha vindo eu joguei a BH, o Diego Cavalieri jogou as finais do Paulista, que a gente foi campeão em cima do Guarani, e o Deola estava jogando a Taça São Paulo, e aí nas oitavas de final, só que eu sempre ficava no final com o pessoal treinando pênalti, tudo, e eu, na base, eu defendia muitos pênaltis, né, inclusive na BH, nas oitavas de final, eu peguei 2, depois, na BH do ano seguinte eu peguei mais 4 em 2 jogos, e aí o Carmino, o treinador, a gente estava empatando um jogo difícil, com 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação, e falava, vai lá aquecer. Tinha mais uma substituição. Eu falei, eu? Aí ele falou, vai lá, porque se for pros pênaltis eu vou te colocar. Aí eu fui lá e fiquei só pensando, né? Porque aquecer não dava mais, né? Já tava fervendo. Aí eu entrei e consegui pegar um pênalti e o outro bateu na trave e a gente se classificou. Eu não me recordo quem era o narrador e o comentarista daquele jogo. Mas eu me recordo muito bem deles falando assim, o Palmeiras tem um goleiro que está no banco que pega muito pênalti. E fatalmente, se esse jogo for para a disputa de pênaltis, o time adversário vai ter problema. E aí você entra e faz as defesas. E o time inteiro corre em cima de você para comemorar. Foi muito legal, foi demais, foi muito legal. E pena que na final eu acabei não entrando e a gente acabou perdendo, né? Sim, esse jogo foi fatídico. Eu fui no jogo no Pacaembu e teve aquela briga no final. Foi uma tristeza. No final... A Supercopa, né? Não. Foi a Copa São Paulo. Copa São Paulo. Foi a Copa São Paulo. Era pra gente ter fechado com a tríplice coroa, o nosso time era demais. Que teve aquele palhaço do Nunes que começou a fazer gracinha, foi que começa a confusão. Isso, ele vai atrás do gol fazendo dancinha e acaba... Foi uma tristeza, saímos chorando. Já velhão, já chorando. E o Santo André tinha um bom time, a gente tem que ser justo. E Charlisson também era, né? Charlisson. Era todo mundo que acabou participando de algum jeito da Copa do Brasil, depois que o Santo André foi campeão, né? O Júnior, o goleiro também, que tá há muito tempo na Itália. Mas a gente tinha mais time e o juiz, para variar, né, roubou a gente, porque teve um gol do Wagner Love que não estava legítimo e ele deu um impedimento. Ali, se a gente faz o segundo gol, se eu não me engano, tinha acabado, o terceiro gol, se eu não me engano, foi 2-2 o jogo. E teria acabado o jogo e a gente teria sido campeão. Complicado. Aí a gente passa o tempo, passa esses anos, e em 2008 o Palmeiras negocia o Cavalieri, perfeito? Isso. O Palmeiras negocia o Cavalieri e o Marcos sempre falava nas entrelinhas e até para alguns jornalistas, que até foi capa na época, que o Palmeiras tinha um sucessor e que o sucessor era o Bruno. Como foi para você receber isso do maior ídolo do gol e ao mesmo tempo a pressão, se é que você teve essa pressão nos ombros por não deixar ele para baixo por ser o sucessor dele? Eu subi pro profissional de verdade em 2004, foi quando eu tive o meu primeiro jogo no banco, né? Que se vocês se lembrarem, o Marcos e o Sérgio volta daquela pré-temporada, um operou o joelho, o outro caiu de moto, lembra? Putz, e o Diego fez o primeiro jogo dele no profissional e eu fiquei no banco dele, foi contra o Paulista de Jundiaí. E aí eu comecei, desse ano eu comecei a treinar direto com o profissional, descia para jogar no Júniors, 2005, 2006, aí 2006 eu comecei a ir direto pro banco, 2007 também, depois que o Marcos quebrou
a clavícula e o braço, né? E 2008, na verdade, teve duas, né? O Marcos e o próprio Vanderlei, né? Também, que o Vanderlei foi que autorizou a venda do Diego para o Liverpool, porque confiou em mim. Tanto é que agora, quando ele voltou ao Palmeiras, eu agradeci ele de novo. Aqui na Flórida, eu estive com ele lá durante a Florida Cup também, a gente conversou bastante. Mas você recebeu eu tinha 24 anos em 2008, você recebeu uma notícia dessa do Marcos, né? O ídolo maior do Palmeiras, meu ídolo, um amigo pessoal, fantástico. E não tem, eu costumo falar que pressão é a de jogar no Palmeiras, mas é aquela pressão boa, porque você sabe que você está num dos melhores times do Brasil e do mundo, de uma torcida fanática, você tem tudo do bom e do melhor, é a pressão natural de vestir a camisa. E o jogador tem que gostar dessa pressão. Não é, eu vou me esconder, não. Só joga em time pequeno, em time grande, não. Não, é o jogador que joga ali e que cresce lá dentro também, é uma pressão normal e natural. A gente gosta disso porque é o que faz a gente se motivar. Não que precise de motivação, né? Mas é o que faz a gente sempre procurar melhorar a cada dia para dar o melhor para o clube. Vocês ainda mantêm contato? Sim, a gente mantém contato. Mais uma lembrança de 2008 que eu anotei aqui. Você lembra do jogo contra o Vasco? Uma derrota por 3-1? Lembro, foi minha estreia, né? No profissional. Foi muito engraçado, porque o Marcos, a gente jogou contra o Botafogo e ficaria no Rio até na quinta-feira para o jogo do Vasco da Sul-Americana. E o Marcos acabou voltando para São Paulo para fazer exames. E aí eu já sabia que eu iria jogar. Então você imagina eu, 24 anos, para estrear no profissional, de domingo à noite até quarta à noite, trancado num quarto sozinho, porque o Marcos era o meu companheiro de concentração. Eu quase me joguei da janela, porque não passava o tempo, não tinha o que fazer. Aí o Valdívia ia lá no quarto. E curiosamente foi na época que o Valdívia teve a proposta da Arábia, do Emirados. Então ele ia lá, aí o nosso passatempo era conversar sobre a proposta dele, a tentar ajudar a ele a pesquisar mais, e ele me enchia o saco. Não vai fazer besteira, hein? É o primeiro jogo, hein? Olha a pressão. E começava a me encher o saco, então a gente dava risada e foi o que me ajudou a passar o tempo. Poxa, que bacana. Agora voltamos para 2012. A fase final do Paulistão, Brinco de Ouro. E o Deola teve uma das noites mais infelizes. Ele teve várias infelizes, mas aquela foi uma das mais infelizes que um goleiro pode ter tido. E o Palmeiras é eliminado no Brinco de Ouro pro Guarani. Saímos todos de cabeça quente, falando coisas que não deveria, mas enfim, nós somos torcedores passionais, infelizmente isso acontece. 3 dias depois, o Palmeiras já tinha passado pelo Coruripe, da Alagoas, e depois tinha enfrentado o Horizonte, do Ceará, certo? Coruripe em 2 jogos, Horizonte em 1 só. Ganhamos lá em Alagoas de 1-0, ganhamos em casa por 3, perfeito? Isso. E depois pegamos o Horizonte no Ceará, ganhamos de 3-1 e não precisou jogar a segunda partida. Isso mesmo. Aí, nesse intervalo de tempo, teve esse jogo contra o Guarani pelo Paulistão e teve essa fatídica atuação do Deola. Como que foi esses 3 dias? Porque nós íamos enfrentar, não lembro se era uma quarta-feira, quinta, agora não me recordo. Era uma quarta-feira. E nós íamos enfrentar o Paraná pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E o técnico era o Felipão. Como que foi esse intervalo de tempo pro pessoal que está nos acompanhando, que não conhece do meio da bola, como que funciona? E como que foi a conversa que você teve com o Felipão? Se você conversou com o Deola, se houve alguma rusga, se não houve? O que aconteceu nesse intervalo? Não, então, depois do jogo do Guarani, a gente ficou muito decepcionado, né? Porque foi uma eliminação que não deveria ter acontecido. A gente tinha um bom time, daria para chegar mais longe no Paulista também, mas aconteceu, e a gente sabia que tinha o Paraná na quarta e não teria o jogo no fim de semana. Então, o jogo do Paraná seria imprescindível para o resto daquele primeiro semestre, porque a gente ficaria 10 dias sem jogar depois. Então, um resultado negativo, mais uma vez, ia virar um inferno no Palmeiras, né? Como a gente sabe que acontece muitas vezes. 2 derrotas, eliminação. Se tivesse ocorrido uma derrota com o Paraná, um resultado negativo, já vai cair fora da Copa do Brasil, acabou o primeiro semestre e tal. Então, a gente sabia que esse jogo contra o Paraná seria importantíssimo, não só para a Copa do Brasil, mas para a sequência. E eu fiquei sabendo que eu iria jogar esse jogo só no dia do jogo mesmo. A gente treinou na segunda
pelo período da tarde normal, sem nada. Na terça a gente treinou e viajou também sem nada. Na quarta mesmo, que eu fiquei sabendo um pouquinho antes da pré-eleição que eu iria jogar. E aí, mas a minha concentração era a mesma, independente se eu fosse jogar ou não, né? E aí talvez o que tenha pesado um pouco pela mudança que o Felipão resolveu fazer foi que naquele ano eu comecei jogando. O primeiro jogo do Paulista fui eu que fiz, contra o Bragantino lá em Bragança, uma vitória de 2-1, e eu acabei fazendo um bom jogo também. E depois, do nada, no meio do Campeonato Paulista, da fase de classificação, contra o Oeste também, que eu fiquei sabendo na pré-eleição que eu iria jogar contra o Oeste, a gente empatou 1-1. Gol até, inclusive, do Mazinho de pênalti, que depois veio e se juntou a gente. E eu também fiz um bom jogo aquele jogo, então talvez isso tenha dado confiança para o Felipão fazer essa mudança logo no meio das competições. Ó, só para avisar a galera que eu estou separando algumas perguntas, que depois aí, quando eu já encerrar a pauta aqui, nós vamos fazer algumas perguntas para o Bruno, tá? Então eu já estou printando algumas que eu estou achando interessante. A gente vai colocar na tela e vai perguntar pro Brunão, tá? Então, manda bala aí, galera, nas perguntas. E, ó, o pessoal tá gostando aí, viu, Brunão? Continua aí, que é legal. Bruno, outra coisa, então. Você falou tudo isso. E como era seu relacionamento com o Deola? Amigo, profissional? Normal, profissional. A gente cresceu junto lá, né? Ele chegou 3 anos depois de mim, lá no Palmeiras. Ele chegou pro Sub-16, eu já jogava. A gente se alternou jogando, reserva, então a gente já se conhecia de muito tempo. Ele saiu muito, a gente optou por caminhos diferentes. Eu sempre aprendi com o Marcos e com o Sérgio, o Diego, para esperar, ter paciência. E tanto é que foi o que aconteceu. Eu acabei passando por todas as etapas no Palmeiras, todas as categorias de base, Palmeiras B, 5º goleiro, 4º goleiro, 3º, 2º e depois titular. E ele optou por um outro caminho, ele saiu muito e acabou voltando e ia jogando, então aí a gente concentrava juntos também, né? Então. Enfim, chega o dia, na quarta-feira, enfrentamos o Paraná fora. Tava frio aquele dia, ganhamos de 2-1. Chovendo muito, Sim. Campo horrível da Vila Capanema, cheio de areia no gol. Eles não tinham, naquela época não tinha trocado a grama ainda, era aquele mato ruim lá de. Aliás, os 2 jogos foram na Vila Capanema, tanto com o Paraná quanto o Atlético Paranaense, né? Isso. E aí você joga o primeiro jogo lá na Vila Capanema. E o time dá uma resposta para a torcida. E aí o Felipão, o que ele deve ter pensado? Falou, não posso mais tirar o Bruno. Eu tava fazendo um bom ano, aquele ano particularmente, eu tenho essa autocrítica. Foi o ano, como eu vim em 2011 da Portuguesa, e a gente foi campeão lá da Série B, mas eu acabei não... Eu tive a minha primeira lesão grave muscular, foi lá na Portuguesa, eu machuquei a coxa, e eu fiquei 2 meses fora. Graças a Deus foi a minha única lesão também mais grave, e só que eu não tive a oportunidade de jogar, porque aí o Everton, inclusive, né, que hoje está no Palmeiras, acabou tendo uma sequência muito boa e eu voltei para o banco dele, mas mesmo assim foi uma experiência fantástica. Mas naquela pré-temporada, nas férias, eu sabia que eu teria a oportunidade de voltar ao Palmeiras e começar a jogar o primeiro jogo por conta da suspensão do Deola, que ele estava suspenso do campeonato passado, do Campeonato Paulista do ano anterior, e eu sabia que eu jogaria. Então eu me preparei demais naquela pré-temporada, eu treinei muito, e o meu começo do ano foi muito bom. Eu estava fazendo treinos fantásticos, assim, muito bom. Então também, de novo, talvez isso tenha dado mais confiança para o Felipão de também me colocar no jogo. E a resposta daquele jogo também no Paraná que a gente deu, e eu fiz uma boa partida também, e o time muito bem, com chuva difícil, pressão, frio, mas foi demais. E aí foi o que deu uma tranquilidade, foi o que provavelmente ditou o ritmo até o final da Copa do Brasil. Bom, aí viemos para o Barueri, perfeito? Viemos decidir a vaga em Barueri contra o próprio Paraná e ganhamos de 4-0. Esse jogo que eu me lembro foi o jogo mais tranquilo que a gente teve na Copa do Brasil. Eu praticamente não peguei na bola. A gente vinha da vitória, o Paraná tinha que sair para jogar e a gente matou o jogo logo no começo. Se eu não me engano, fez 2-0 no primeiro tempo, né? Não lembro agora direito, mas eu lembro que a gente matou o jogo e aí praticamente não pegou na bola e aí já sabia que já estaria classificado para as quartas de final. Aí passamos de fase e enfrentamos o Atlético Paranaense, um time que era casca grossa, muito difícil sempre de dava enfrentar. Trabalho pra gente. Sempre deu trabalho pro Palmeiras, é um time casca grossa. O Atlético Paranaense sempre fez bons times, né? Sim. Sempre foi um time que sempre nos deu trabalho. E aí foi um dia também
muito complicado. Conta um pouquinho do jogo contra o Atlético, foi 2-2, né? Praticamente um replay do jogo contra o Paraná, né? Chovendo, muito frio, o campo pior ainda do que estava. E o time do Atlético pressionando muito, estava muito cheia a Vila Capanema, estava lotada mesmo. E a gente conseguiu segurar no 2-2 ali. Se eu não me engano, a gente tomou o primeiro gol, empatou, e aí tomou o segundo, tomou o segundo e no final o Maicon Leite empata, não é? No Maicon Leite, fora da área. Golaço do Maicon Leite, isso. E mais uma vez eu pude fazer uma partida muito boa aquele jogo. Eu tenho uma das defesas mais difíceis talvez que eu fiz também, tirando a final, né? Foi naquele jogo, certeza absoluta, um chute se eu não me engano, tinha um meia que chama Ligueira, do Atlético Paranaense, e ele finalizou no segundo tempo de fora da área, e a bola tá molhada, ela quica bem na minha frente, e eu consigo pegar ela e dar rebote pra lateral, nem pro meio da área, porque ali tava muito cheio de areia o gol, tava muito ruim, e aí eu consegui fazer uma boa defesa também naquele jogo. Então foi a gente sabia que não podia perder naquele jogo, que a gente viria para casa, decidiria em casa, e a motivação estaria a 1000 se a gente não tivesse um resultado negativo naquele jogo. E me fala o seguinte, né? Passando alguns jogos, como que era ter o Valdívia e o Barcos naquela época? Os dois estavam bem, né? Estavam bem. Nessa época, se eu não me engano, foi o episódio, mais ou menos nessa época do sequestro, né? Do Valdívia. O Mercado Car, né? E ele acabou voltando só contra o Grêmio no segundo jogo, né? Que ele acabou fazendo gol de empate. Então a gente já estava sem ele, mas com certeza eram dois jogadores. Eu costumava falar que a gente tinha meio que uma espinha dorsal ali com o Henrique, o Assunção, o Valdívia e o Barcos, né? Que fazia ali. E curiosamente, em um momento ou outro, nessa campanha, a gente só não perdeu o Assunção. Os outros 3 a gente perdeu de um jeito ou de outro, ou por expulsão, ou por lesão, ou por sequestro. Então foi muito. E a gente conseguiu ser campeão. Inclusive, acho que foi na final, depois nós vamos chegar nessa história, mas na final o Henrique jogou com febre, não foi? Não tinha nem condição na de final, o Henrique não. O Henrique jogou na final, eu acho que ele não foi. No primeiro jogo, você tá falando? Não, no segundo, não foi? Não, o Henrique jogou o segundo, ele não jogou o primeiro. Isso mesmo. Então. Isso, que ele foi expulso contra o Grêmio. Isso. Tem razão. Não, aquele primeiro jogo da final ali aconteceu de tudo. Ele saiu no soco com o Edilson. O lateral, né? Ele, na verdade, eu lembro, ele não fez nada e o juiz expulsou ele porque... Isso mesmo. Eu lembro disso, é verdade. Bom, passando pelo Atlético Paranaense, assim, eu não sei se todo mundo que nos acompanha no canal tem a nossa idade, se acompanhou perfeitamente. Eu sou mais novo que você. Você é um garoto, Aldão, você é um garoto. E aí foi o grande jogo que na época, a história do Palmeiras é maravilhosa, mas na época os times eram comparados como se fosse Davi contra Golias. Por quê? Porque o Grêmio tinha um grande time comandado por Vanderlei Luxemburgo e o Palmeiras tinha um time em formação que estava começando a acertar. Isso mesmo. E a gente sempre tinha o Palmeiras sempre teve um problema no mata-mata contra o Grêmio, né? Em decisões, assim. Se você lembrar lá de 95. Em 2008 a gente saiu da briga do título brasileiro contra o Grêmio, naquele jogo que vocês vão lembrar bem que o Marcão foi pro ataque lá com 15 minutos do segundo tempo. Sim. A gente perdeu em casa o gol do Tcheco de 1-0. Então a gente tinha um histórico assim de decisões. 96 passamos na marra com eles, que teve briga. Verdade. 96, que foi o gol do Cláudio. Ele bateu uma falta. Cláudio zagueiro, que veio do Guarani. Tá. Sempre foi, com o Grêmio foram batalhas, né? Era coisa... Sim, não, e naquela época mesmo, naquele ano, a gente era considerado, dos 4 times que sobraram, primeiro que todo mundo falava que o Palmeiras teve um caminho fácil, o que não é verdade, né? Paraná e Atlético foram pedreiras, e a gente era considerado a 4ª força. Isso todo mundo falou. Era Grêmio, São Paulo, Curitiba e Palmeiras. Nós éramos a 4ª força, ninguém apostava na gente. Mas aquele primeiro jogo ali do Grêmio no Olímpico foi o que deu... Calma, Brunão. Poxa. Assim você mata os apresentadores, pô. Não, mas foi. Aquele ano ali, os 4 semifinalistas, a gente era considerado sem chance nenhuma a 4ª força. Então, é isso que eu ia te perguntar. Então, na época, além da nossa própria torcida, que é chata por nascença, né? Tá no nosso DNA ser chato, nós tínhamos a imprensa sempre querendo nos ironizar, humilhar. Nós temos vídeos que hoje nós não iremos mostrar,
mas de jornalistas famosos, que eu nem vou dar palanque pros caras, dizendo, não vai ter graça. Não vai ter graça. E foram vendidos quase 2.500 ingressos para a torcida do Palmeiras. Eu fui um deles, fui um dos felizados, um dos maiores jogos da minha história. E olha que eu sou velho nisso. E nós fomos para Porto Alegre, fomos porque era o Palmeiras. E sempre vamos honrar a camisa do Palmeiras, vamos sempre estar lá gritando. Mas estávamos com o pé atrás. Quando nós chegamos em Porto Alegre, a brincadeira era, o que vocês vieram fazer aqui? Vocês vão ser atropelados pelo Grêmio. O Grêmio tem um timaço. E nós dávamos risada, porque nós estamos lá, irmão. O jogo se decide nas 4 linhas. Não é antes. Enfim, aí nós acabamos indo pro centro de Porto Alegre, com as brincadeiras continuando, porque ainda era muito cedo. E aí fomos para o jogo. E aquele jogo é tão engraçado, tem tantas curiosidades, que eu já até conversei com o Brunão sobre isso, que é o seguinte, nós fomos todos de bobojaco. Por quê? Porque nós já estávamos enfrentando um belo de um frio em São Paulo e também as 2 passagens por Curitiba foram muito frio, estava muito frio e chuva. Então fomos preparados para enfrentar um puta de um frio em Porto Alegre. Chegamos em Porto Alegre, um puta de um calor. Verdade. E o jogo foi quente também, né, então? Aí fomos para o estádio, o saudoso Olímpico. Saudades de um dos grandes estádios do país. O Brunão até confidenciou que é um... era um dos estádios mais legais de se jogar. E aí fomos para o Olímpico, num dia que é emblemático, né? E aí o Bruno vai contar uma história que é o seguinte, o Palmeiras jogava de uma maneira até o jogo do Grêmio. Quando o Felipão deu uma preeleição, com que tipo de instrumentos e o que ele fez nesse dia, Brunão? A gente chegou no Grêmio naquele jogo, sabendo que seria talvez o principal jogo até o final da Copa do Brasil, porque um resultado não negativo em Porto Alegre nos daria muito mais confiança e traria ainda mais a torcida, que, como você falou, também tinha suas desconfianças até aquele momento, para o nosso lado, e a gente poderia decidir mais uma vez a classificação em casa. Então, aquele jogo foi, para mim, eu sempre falo, em todas as entrevistas que eu dei, foi onde a gente foi campeão, porque a gente chega em Porto Alegre na terça, e na terça-noite a gente tem um jantar, acabou o jantar, perdão, o Felipão fica manda todo mundo sair da sala, todo mundo, até o Murtosa saiu da sala que a gente estava tendo o jantar e ficou só os jogadores, e ele com latinhas ali na refeição, copos e latinhas de refrigerante, de suco que sobraram na mesa, ele montou o esquema e explicou pra gente como a gente iria jogar, colocou o Henrique, falou que o Henrique jogaria de volante aquele jogo, armou o time titular, e vai fazer isso, fez a movimentação com as latinhas, tudo. Para mim, ali foi onde a gente ganhou a Copa do Brasil, porque a gente entra no jogo com todo mundo, 3 zagueiros, o Vanderlei achando que era 3 zagueiros, porque naquela época, se você se lembra bem, o Felipão fechava os treinos, então ninguém sabia que o Henrique jogava de volante, só a gente. E o Henrique treinou o ano inteiro de volante. Sempre nos coletivos, pelo menos 5 minutos, o Felipão colocava ele de volante, porque ele sabia que a hora ia chegar. E chegou e acabou sendo um sucesso. Acabou pegando o Vanderlei, né, de surpresa, e todo mundo que estava assistindo o jogo praticamente, e o Henrique fez uma partidaça. A gente sabia que não poderia tomar gols. Praticamente a gente jogou pelo 0-0. E foi assim até os últimos minutos. Teve uma bola na trave ou foi você que pegou quase no rodapé? Não sei se foi o chute do Kleber, não lembro quem que chutou, uma bola... Não sei se você vai lembrar. Não teve, eu acho que eu devo ter pegado. Teve uma defesa sua importante naquele jogo. Teve 1 ou 2 defesas só. Foi muita pressão. Foi muita pressão. O Grêmio massacrando a gente não chegava no gol do Vitor, mas finalização assim mesmo. Teve uma falta que o Léo Gago bateu de fora da área, que passou por todo mundo, quica na minha frente e eu consigo tirar para a lateral. E teve mais uma outra que... Teve uma outra que estava impedido, mas eu fiz a defesa. E uma bicicleta do Moreno, do Marcelo Moreno, que eu peguei, que foi tranquilo. Acho que praticamente... Então acho que foi essa bola do Léo Gago, então, que eu devo ter... Que pinga na frente, assim, passa por todo mundo, ela vem baixinha, pinga na frente, e eu consigo tirar ela para a lateral. Isso. Então, para a rapaziada que está nos acompanhando, temos muitas histórias aqui bacana, então vou contar uma para vocês, que é da parte da torcida.
Então nós chegamos lá, ficamos com nossos amigos gremistas, ficamos tomando com os caras, meu, temos muita amizade com o pessoal da Jovem do Grêmio e tal. Nisso a polícia até ficou meio assim, meio ressabiada, até bateu em nós, mas entramos no jogo mesmo assim. E começamos a cantar, né? Todo mundo cantando, pulando. Quando eu olho do meu lado, estava um campeão da Libertadores, cantando sem parar, sem camisa, que era o Thiago Silva, que era um dos xodós do Felipão em 99, foi campeão da Libertadores. Ele cantando sem parar, é muito emocionante você saber que o atleta também vira torcedor. Você, Brunão, já nasceu assim, cara. Mas você vê um cara que entrou depois e aí viu a paixão, é muito gratificante. Com nós na arquibancada, um dos momentos mais emblemáticos. Eu lembro que eu estava com o Thiago Silva e com a família do Daniel Carvalho, a mãe, irmãs, todo mundo pulando. Foi uma coisa, meu, muito bacana, muito bacana. Nós viramos o primeiro tempo, começamos uma troca de xingamentos com a torcida do Grêmio, tal, não sei o quê. E a torcida do Palmeiras, aquele jogo, acho que tava os caras que eram para estar lá. Porque todo mundo cantou, mas não parou um minuto. Foi uma das coisas mais bacanas que eu já vi na minha vida. Nós não paramos um minuto, eu fiquei 2 dias sem voz, né? Mas não parávamos de cantar, não parava. E os caras, de repente, no Olímpico, com o passar do segundo tempo, foram se calando. E você só ouvia a torcida do Palmeiras cantando, como dizendo: olha o Palmeiras está vivo. Ninguém dava nada pros caras. Olha a torcida e olha o time jogando. Quem não se lembra, o Arthur jogou aquele jogo, lateral direito, e no meio do segundo tempo, o Felipão coloca o Cicinho. Perfeito? Isso. Cicinho, que começa a jogada do primeiro gol. Do primeiro gol. Ele dá um corte pro meio e toca para o Mazinho, que de direita, que não é o pé dele. Verdade. Mazinho abre o placar aos 40 do segundo tempo. Aquilo foi uma das coisas mais bacanas da minha vida. Diz pra nós, Brunão, como que foi dentro do campo isso? Foi. Aquele jogo, eu sempre falo, foi um dos jogos mais legais que eu joguei na minha vida, porque, como você falou, o Estádio Olímpico tava lindo, tava demais. A torcida do Grêmio fez uma festa fantástica, não cabia uma mosca naquele estádio mais. Eu entrei para aquecer a atmosfera do jogo e contagia o jogador. Faz você querer mostrar, faz você querer, sabe? Nossa, esse é o jogo de jogar. E a torcida do Palmeiras também cantando. E o que você descreveu é o que a gente sente lá dentro. A torcida do Grêmio, porque o Grêmio começou a não ter chances, a gente começou a... Mesmo que a gente também não atacava, mas o Grêmio não atacava tanto. Pressionava, cruzamento na área, mas não atacava, não ameaçava o meu gol. Então a gente sentia lá dentro também que a torcida do Grêmio começou a parar, a se calar um pouco, e a do Palmeiras, pelo contrário, começou a cantar, e isso contagia a gente também, com certeza. Aí isso tava 1-0, né? Peraí, só um minutinho, Brunão. Não, Bruno, eu queria ler um comentário aqui, ó. O Paulo Edgar Oliveira Valdez diz o seguinte, eu coloquei até na tela pra galera ler. Que competição maravilhosa aquela CDB 2012. O jogo contra o Grêmio, nunca esquecerei. Baita jogo de disciplina tática por parte do Palmeiras. 2-0, humilhante. E vou dar um recadinho que daqui a pouco, galera, ele vai contar as histórias da Moca. Tem gente ansioso por histórias da Moca. Continua aí, Bruno, e Jesse. E isso é verdade, ele fez um comentário muito bom. A disciplina tática do nosso time naquele jogo foi fantástica. Você falou, o Arthur começou jogando aquele jogo porque ele era mais marcador que o Cicinho, ele era um jogador mais forte, o Grêmio jogava muita bola na área, ele era responsável, se eu não me engano, por um dos atacantes do Grêmio, ou eu não lembro se ele era na bola aérea pelo Moreno ou por alguém. Tinha o Kleber também, eles, né? O Kleber, tinha o Marco Aurélio, o volante que eu joguei na Portuguesa com ele o ano anterior. Então o time do Grêmio era muito qualificado. E o Arthur jogou aquele jogo justamente por causa disso, porque era mais marcador que o Cicinho. Mas você falou do primeiro gol e, assim, a gente já estava feliz com o 0-0. Não tem por que mentir. Lógico que estava feliz com o 0-0. Trazendo o jogo para decidir em casa. Agora, quando saiu o gol, eu lembro que eu comecei a correr e eu dei, acho que umas 5 voltas dentro da área, assim, parecia um cachorro correndo atrás do rabo, porque eu não sabia o que fazer, porque foi assim, a gente fez 1-0 no Grêmio no Olímpico. Você acredita nisso? Não acredito. Então vamos comemorar, vamos comemorar. E aí comecei a correr, assim, em volta dentro da área. E aí, os caras já tinham tomado um jab que machucou, e aí o Palmeiras faz uma troca de passes muito bem feita,
que, se eu não me engano, a bola vai pro Juninho na lateral esquerda. Isso. Ele cruza e o Barcos tem uma felicidade de chutar daquele jeito e o Vitor teve uma infelicidade. Eu não sei se você que é goleiro pode explicar muito melhor. Se ele falhou naquele gol, pegou no contrapé. Na hora eu não acreditei que saiu aquele gol também, porque a cabeçada não foi forte. Mas eu analisando depois o lance, você vê que ele tá correndo para fechar a trave, que o Barcos tá mais próximo, e quando o Barcos cabeceia, a bola vai devagarzinho no contrapé dele, e ele não consegue parar para voltar. Ele passa da bola e se joga, então ele não consegue firmar o pé no chão e não tem a impulsão para se atirar e fazer a defesa do outro lado. E não só o Vitor, porque, se eu não me engano, tinha um outro jogador do Grêmio para tentar cortar a bola e também erra, né? Eu não quero parar agora. Quando sai esse gol, foi uma das maiores emoções da minha vida. E vou falar, eu fui em 93, fui em 99, fui em todas as conquistas, mas aquele jogo foi tão emblemático pela nossa situação que a gente pulava, a gente não tava acreditando naquilo, sabe? Como se tivesse colocado melzinho na boca da criança, ela ficou feliz, e nós não parávamos, falamos, não tô acreditando nisso. E nessa hora eu me recordo perfeitamente que a torcida do Grêmio se levantou e começou a ir embora. Sim, eu lembro também. Eles ficam atônitos, né? Ninguém acredita no que tá acontecendo, porque o time inteiro do Palmeiras, sem ser o Bruno, que tenho certeza que ele gostaria de estar lá, vai comemorar na nossa torcida. É verdade, eu pensei, eu não vou mentir pra você, eu pensei. Graças a Deus que você não foi, vai que os caras saem. E aquilo foi emblemático. E, cara, aí o Barcos comemora, tal, todo mundo pulando, ninguém acreditava, tinha cara chorando. São coisas que só o torcedor pode descrever. Você, como torcedor, também sabe disso. Acaba o jogo, Bruno. Acaba o jogo, é uma festa, né? A torcida do Grêmio não vaiou o Grêmio. Não. Ela estava ainda atônita, ela não sabia o que estava acontecendo ainda. Estava em estado de choque, é verdade. Estava em estado de choque. A nossa torcida pulando muito. E aí, como nós já tínhamos até conversado antes do programa, acabou o jogo, nós esperamos um pouco. Quando foi liberada a nossa saída, fomos todo mundo descendo, né? Fomos descer para ir para fora do Olímpico. Quando saímos para fora do Olímpico, esperávamos uma certa agressividade da torcida, porque o Olímpico teve quase recorde de público naquele jogo. E a torcida do Grêmio simplesmente abriu um corredor para nós, nos aplaudiu a torcida do Palmeiras e disse o seguinte: nunca na história do Olímpico uma torcida calou a torcida do Grêmio. E aquela foi a primeira vez na história deles e foi muito emocionante pra nós. Você até se arrepiou na hora que eu falei pra você. É muito legal, a gente não sabia dessa história não, é muito legal. Eles abriram um corredor e nos aplaudiram e disseram nunca vi uma torcida calar a outra, ainda mais no número que nós estávamos. E aí nós passamos indo para os ônibus da Mancha, os outros esperando o táxi, enfim. Foi um dos momentos mais bacanas da minha vida como torcedor. Eu vou fazer 43 anos de idade. Foi um dos momentos, eu voltei para casa 2 da manhã, cantando, no centro de Porto Alegre, achando que eu era o boêmio. Fui comer hot dog numa zona boêmia lá, quase fui assaltado, 4 da manhã. Eu, o Caião, que hoje é conselheiro do Palmeiras, e o Renato Tetinha também, saímos, era super perigoso, além de nós, todo mundo com a camisa, com o jaco do Palmeiras, se achando o máximo, aí, né? Nem aí. Nós estávamos em êxtase, né? Porque era uma coisa inacreditável, né? Sim. Aí, só que é o seguinte, pessoal, nós estamos aqui conversando, mas teve o jogo de volta. Barueri. Perfeito? E foi um Barueri com um tornado, né? Literalmente. São Paulo choveu muito. Diga aí, Brunão. O campo de Barueri tava horrível, porque eles trocaram a placa no meio do gol ali, no meio da pequena área, tem as gramas, geralmente todo mundo fala, né? Onde o goleiro pisa não nasce grama. Sim. Então era barro, eles cavaram e eles colocaram uma placa de grama nova ali, só que não firmou, não deu tempo de firmar. Eles fizeram isso pra semifinal e pra final também. E choveu muito, acho que choveu uns 3 dias seguidos naquele jogo. Tinha muita água no campo, mas acabou dando tudo certo, né? Então, e aí o que acontece, né? O Palmeiras mandava os jogos em Barueri, porque o Palestra estava em reformas, para depois virar Allianz Parque. Eu e meus amigos moquenses, Pedrão, Caio, Tetinha, enfim, mais umas amigas também, fomos meio-dia para Barueri num jogo que era 9h45.
Você Caramba. fala, vai saber se caras são vagabundo, autônomo. O que esses caras são, cara? Nós estávamos em êxtase, né? Palmeiras chegando. Pô, quanto tempo a gente não via uma coisa assim? Palmeiras chegar dessa maneira, né? Copa do Brasil e tal. E chegando em Barueri, não tinha praticamente como andar lá, porque era um mar. Não um mar de pessoas, um mar de água mesmo. Choveu o tempo todo. Tanto que até hoje tem relatos que as pessoas deixaram o carro passando o pedágio. Não, deixaram no meio do canteiro da No Cascavel. meio, entre uma pista e outra da Todo Castelo. mundo correndo. Foi uma das coisas bacanas. É só Palmeiras isso, meu cara. Não tem outra. Enfim, aquele jogo me marca alguns momentos, mas um momento importante que eu vejo que tem um cruzamento na área e você sai do gol desesperado, assim, na pequena área, e o Kleber vai fazer o gol e o Arthur trava com ele. Você lembra? Lembro, e aí a bola acaba sobrando pra mim depois. Meu, era gol dos caras. É. E vai você, vai todo mundo putar, parecia uma piscina. E o Arthur vai, que, meu, foi super importante. E o Grêmio sai na frente. O Grêmio sai na frente, a gente conseguiu segurar. Por incrível que pareça, o Grêmio também não ameaçou muito. Eu lembro de 2, 3 defesas no primeiro tempo, uma falta que o Marco Aurélio cobrou direto pro gol de longe, que eu consegui dar o tapa para cima. Uma outra jogada pela linha de fundo que cruzou para trás e o próprio Marco Aurélio finalizou no chão, que foi uma defesa muito difícil, porque eu não estava vendo nada da bola, porque tinha muita gente na frente, e pela questão do campo, muito molhado, e eu consegui segurar ela de primeira sem rebote também, e só, eu não me lembro de mais nada. Mas, assim, a gente tava controlando o jogo naquele momento, né? E aí o primeiro gol do Grêmio vem no segundo tempo numa falta batida pela área, a bola passa por todo mundo. Bate-rebate, né? Ela vem baixinha, passa por todo mundo. E quando ela quica, quando ela passa por todo mundo, a minha reação eu vou jogar o meu corpo atrás da bola. Eu jogo o meu corpo atrás da bola, e só que a bola estava muito próxima de mim, então eu só deixei a bola bater em mim e acaba dando o rebote. E, se eu não me engano, o Fernando fez o gol. O volante, né? Agora eu não lembro. Mas se eu não me engano foi o Fernando que fez o gol no rebote e a gente sai perdendo. Me tira uma dúvida, esse Marco Aurélio que você tá falando, era aquele Marcos Aurélio ou era o Marco Antônio? Aurélio, Marcos Aurélio? Marco Antônio, perdão, você tem razão, tô errando o nome dele. Marco Antônio que começou na base do São Paulo? Isso, esse mesmo, Marco Antônio, perdão. E aí o jogo transcorre e aí aparece o Herbigodão. Quem que era o Herbigodão no dia? E aí num contra-ataque... Quem que voltou de um sequestro, Mago, e depois né? de toda a celeuma, de tudo que aconteceu, uma loucura, São Paulo parou para ver esse suposto sequestro, em que teve até câmeras no Mercado Caro, Valdívia com a esposa, passando por um... E muita gente duvidando. Muita gente falando duvidando. Que era mentira, que ele queria ir embora, que ele brigou com o Felipão, que ele não... tudo para desestabilizar a gente, né? Para falar que... Mas tudo aconteceu de verdade. Ele não brigou com o Felipão, gente, pode ficar tranquilo. Tanto é que no gol ele vai comemorar com o Felipão, ele pula nos braços do Felipão. Eu pensei que ele ia derrubar o Felipão no chão naquele gol. Mas se brigou também, Bruno, já era, porque foi o gol. Já era, né? Já era. Só para lembrar, galera, que o Amit aqui é memória mesmo. Lembramos até de sequestro. É isso mesmo. Não basta ser campeão. Tem que passar por sequestro, tem que ter apendicite. Tem que passar por tudo. Tem que ter tudo, né? Tudo e que aí você imaginar acontece. A chuva prossegue. Se eu não me engano, aquele jogo, o Valdívia entra no decorrer, né? Isso, ele não começa jogando. Ele não começa jogando. O Valdívia entra depois que a gente sofre 1-0, se eu não me engano. Isso. Ele começa a jogada. O Valdívia, era um craque de bola. Uma pena que outras coisas acabaram desviando do que ele poderia ter, o potencial dele de ser. Você que conhecia ele melhor, eu sempre falo, é um dos jogadores com mais qualidade, mais técnicos que eu conheci na minha vida, jogando contra e a favor. Impressionante quando ele... Se você lembrar daquela época de 2007, 2008 dele, ninguém conseguia roubar a bola dele se não fosse com falta. Ninguém. Eu lembro de um jogo Palmeiras e São Paulo em 2007 no Parque Antártica. Parque Antártica, desculpa. Sim, ótimo. Parque Antártica. E Palmeiras e São Paulo, e a gente perdeu de 1-0, e naquela época a gente saiu da disputa do título também. Ele apanhou muito esse revezamento. Jogo. São Paulo fez revezamento para bater nele. E aí ele acabou saindo machucado porque ele teve uma lesão na costela. Ninguém roubava a bola dele. Ele era difícil demais de ser roubado a bola dele. E a técnica dele era fantástica. Não, já que você tá fazendo o jogo da verdade, você é um cara muito sincero, não negou a nos responder nada. O que faltou pro Valdívia ser o
o cracaço de... O cracaço mundial mesmo. O que faltou pra ele? As lesões atrapalharam demais ele, né? Muito. De 2006 a 2008, ele foi o melhor jogador que a gente teve, com certeza. Aí ele foi vendido. Ele volta em 2010, se eu não me engano, né? 2010 que ele volta, depois da Copa do Mundo. Não. Depois da Copa. Depois da Copa do Mundo, isso. Ele volta e aí as lesões acabaram atrapalhando eles. Por motivos... Eu não sei, porque eu sou amigo dele até hoje, mas aí Claro. questões extra-campo a gente, né? Cada um tinha o seu lado, a gente não sabe o que acontece, mas as lesões aconteciam mesmo, aconteciam sim. E o que eu acabei vendo também do Valdívia é que, assim, como ele era tão imprescindível pro Palmeiras e precisava muito dele, às vezes ele era forçado a voltar. Não é que ele era forçado, ele voltava antes de ser totalmente recuperado e aí acabava machucando de novo. E aí acontecia isso, então era meio que um ciclo vicioso. Mas ele sofreu demais com as lesões e ele sempre não escondeu de ninguém que ele gostava de jogar, que ele queria estar no campo ajudando. Muitas vezes ele foi no sacrifício. Eu falei isso quando eu fui pro resenha da ESPN, quando eu participei, e eu falei isso em 2014, no último jogo contra o Atlético Paranaense, que a gente acabou não caindo, né, naquele jogo, já na arena, e ele joga machucado com 2, 3 centímetros da coxa aberta. Ele tomou infiltração no intervalo do jogo. Então, isso daí é para mostrar os sacrifícios que ele fez. Mas com certeza foram as lesões que atrapalharam essa segunda passagem pelo Palmeiras. Voltando ao jogo. Então ele começa a jogada, tal, a bola fica com o Mazinho, nosso grande Messi Black, que toca para ele faz um golaço e aquela chuva... E ele vai comemorar em cima do Felipão. Foi um dos momentos também emocionantes e marcantes. Porque era, tipo, jogando areia no caixão do Grêmio, né? Dizendo, estamos na final. Sim. Estamos na final. E aí vamos para a grande final. Enfrentar o Curitiba, um time em formação, um time jovem, criativo. O que vocês achavam depois de ter passado pelo Grêmio? A gente assistiu o jogo do Curitiba contra o São Paulo, né? E a gente viu que o time do Curitiba era muito bom. O São Paulo não teve chance nenhuma de passar naquela semifinal. O São Paulo foi dominado pelo Curitiba, então a gente sabia que viria a pedreira. Como aconteceu logo no primeiro jogo, logo o primeiro tempo todinho, foi talvez um dos jogos mais difíceis que a gente teve naquele ano, naquela sequência da Copa do Brasil. Com certeza foi o mais difícil por aquele primeiro tempo. Foi aquilo... Então, pra galera também que nos acompanha pelo Brasil e pelo mundo, o canal Amit, graças a Deus, tem um alcance muito bacana. O Palmeiras vai pra final contra o Coritiba e a imprensa toda é unânime. Coritiba é o favorito, Coritiba será o campeão. Até porque o Coritiba fez a final no ano anterior, perdeu do Vasco e manteve a base todinha e chega na final pela segunda vez, agora com experiência, com tudo, então... Foi isso mesmo. E o Palmeiras era aquela coisa, remendado, porque no dia o Barcos passa por uma... Fala você, vai. A gente acordava no dia do jogo, o Anselmo, nosso preparador físico, ele gostava de fazer um alongamento e uma movimentação no dia do jogo, quando o jogo era muito tarde, para você não ficar 2 dias praticamente direto deitado no hotel, deitado na cama sem fazer nada. Então, naquela manhã da quarta-feira, a gente acordou, foi numa quinta, não lembro se foi numa quinta, acho que foi numa quinta, o primeiro jogo. A gente acordou e subiu pro andar lá que a gente iria fazer essa movimentação, e aí a gente reparou, cara, cadê o Barcos? Cadê o Barcos? Não tá aqui, cadê o Barcos? Aí a gente perguntou e o Anselmo reuniu a gente e falou, o Barcos, crise de apendicite, foi operado, tá fora. Parece que caiu o mundo, assim, ó, na gente. A gente não acreditava, não, como assim? É a final hoje, como é que ele vai ser operado? Dá pra voltar? Dá pra voltar? A gente perguntava, não dá, infelizmente. E aí ele acabou ficando fora da partida. Eu vou contar uma história agora, que é uma das coisas mais bacanas que eu já passei em 40 e poucos anos de torcida de Palmeiras. Seguinte, 3 meses antes de vocês chegarem nessa final, nós temos um grupo de amigos chamado Bonde, que são 10, 12 caras, que todo aniversário nós damos uma camisa do Palmeiras pro cara, fazemos brincadeiras, tal, em todos os lugares que nós vamos fazer o aniversário da pessoa. E 3 meses antes dessa final, sem saber, sem nada,
Nós presenteamos um amigo, o nome dele é Fernando Rovaron, ele mora perto do aeroporto de Congonhas, com uma camisa número 33 escrito Betinho. Caramba. E isso 3 meses antes. Isso foi bem antes da viagem contra o Grêmio. Bem antes. Tá. Muito antes. E aí, nessa hora que nós entregamos a camisa pra ele, ele falou, vocês estão de brincadeira comigo, né? Aí nós falamos, não. A camisa é tua. E ele ficou sem graça. Você viu que porque era um cara que não era conhecido, enfim. O cara falou, pô, vocês não me dão do Mago? Pô, você não vai me dar do Sim. Assunção, não vai me dar do Bruno, do Barcos, não, vai me dar do Betinho. Quem é o Betinho? E... enfim, ele viajou para o Rio Grande do Sul com a camisa do Betinho. Enfim, ele começou a usar, porque nós falamos, usa essa camisa, que se você usar essa camisa até o final, o Palmeiras vai ser campeão. Era o famoso Betinho da sorte. Literalmente, e isso é verdade. Nós brincamos que ele é um cara peludo, demos gilete pra ele e demos, foto, né? e demos a camisa do Betinho. Enfim, nesse jogo, ele foi pro jogo e tal, e isso à noite. E eu tive a infelicidade de participar de uma das maiores batalhas de torcida com polícia, que foi a final, que nós até conversamos antes, Sim. em que mais de 300 palmeirenses foram para o hospital contra o Coritiba, porque o choque acabou batendo em nós só queríamos fotografar e filmar a chegada de vocês no estádio. E o choque não permitiu e começou a bater em todo mundo. E tiveram muitos feridos, inclusive amigos meus tiveram que operar por causa de bomba no pé, um abriu o pé no meio, enfim. Eu todo ensanguentado fui assistir o jogo no Hospital Modelo de Barueri. Mas, voltando ao jogo, o Palmeiras tem um primeiro tempo até os 20, 30, terrível. E é aí que aparece o melhor goleiro da competição. Me conta o que foi o começo do jogo pra você. Foi incrível, assim, a gente não conseguia sair jogando, a bola, eu batia o tiro de meta, a bola ia e voltava, a gente não conseguia segurar a bola na frente, não conseguia passar do meio de campo com ela dominada, tudo dava errado, tudo, a gente bate, rebate, sobrava pra eles, parecia que eles estavam com mais vontade, parecia que eles estavam de Ferrari e a gente de Fusquinha naquele primeiro tempo, porque foi uma coisa assim que eu nunca tinha visto na minha vida, um time literalmente atropelar o outro em 30, 35 minutos de partida. Foi uma coisa absurda. O Coritiba veio com tudo naquela final. Bom, Bruno, agora para você tomar uma água, eu vou colocar o vídeo, né? Com as defesas, suas defesas aqui, as que eu separei as mais importantes do primeiro jogo lá em Barueri, beleza? Aí a gente toma uma aguinha aí para descansar a voz também. Subiu bem de cabeça. Everton Ribeiro, olha o contragolpe, é perigoso do Coritiba, pode ser o gol, bela defesa do goleiro. Do futebol brasileiro, tem um conjunto incrível, tá aí de uma maneira errada, né? O Júnior Urso deveria já fintar, até porque o Bruno já estava caindo, joga a bola pro lado esquerdo e faz o gol. Não tenha dúvida, e vai embora, chegou na cara do gol, bateu, Bruno, bom tiro do William Farias. Cobrança para a equipe do Coritiba. Vai para a grande área o jogador Emerson. Pereira também está lá. Levantamento fechado. Bruno! Que bola perigosa caindo atrás do Bruno. Precisa ver se o Bandeira deu impedimento. Vamos ver. Não deu, não. Na verdade, ele deu falta do Pereira em cima do Maurício Ramos. Os erros são muito grandes, olha só que coisa louca. No bate-rebate entraram dois, Bruno! Salvou de novo o Palmeiras, a retaguarda do Palmeiras está completamente louca. A equipe do Coritiba está melhor no jogo, 0-0, 33 minutos. Os dois chegaram, pareciam que não tinham nenhum marcador. Olha o Evandro, dominou, Everton, perdão. Vai bater pro gol, avisou, chutou, bateu o jogador Júnior Urso. Voltamos agora aqui, né? Estávamos comentando em off aqui, né? Bom, toca aí, Jé. Não, eu tava perguntando aqui pro Brunão o seguinte, o começo foi aterrorizante, né? E digo mais, né? Nós podemos colocar o título principalmente nas mãos do Bruno, que nos salvou literalmente, né? Ele incorporou o espírito de Oberdan
Valdir, Leão, Marcos e Bruno da Moca. Porque eu nunca vi o Palmeiras ser bombardeado numa final de campeonato como foi nesse jogo. E ele fez 4 defesas espetaculares no primeiro tempo, uma coisa que não é normal. E nós estávamos comentando sobre o lance, acho que é o Williams que tenta chutar, ele chuta torto. Me conta sobre essas que acho que é o Thiago Heleno que tenta dar um quebrar a bola. Quebrar a bola e a bola bate no jogador do Curitiba e espirra e sobe. E aí, se você lembrar desse lance, a nossa zaga parou totalmente e os 2 jogadores do Curitiba vieram para disputar comigo. Se você me perguntar assim, aquela bola era sua? Era. Eu tinha que ter saído naquela bola. Em 99 de 100 oportunidades, eu vou sair naquela bola. Naquele momento, eu não sei te explicar. Bateu um negócio, um estralo assim, e falou, cara, não vai. Eu olhei para os jogadores do Curitiba, a bola tava rodando ao contrário, assim, ó. Eles vão vir trombar com você, vai dar pi, né? Não sai, fica porque a bola vai só. E aí acaba acontecendo isso justamente. Eles trombam um no outro, a bola quica e bate em mim. Você deu uma refugada estratégica. Mim, né? Eu fui e não, eu vou ficar. Mas eu não sei te explicar o porquê, porque aquela bola era minha, era pra eu ter saído naquela bola. Eu só foi assim, tipo, fica, não vai que ela vai ficar pra você. Talvez se eu tivesse ido, eu teria tentado socar e errado. Eu ia trombar com o Curitiba, com o jogador do Curitiba, o juiz não ia dar falta. Você lembrou do Veloso em 96? Não sei o que aconteceu, eu não sei te explicar. Aquela bola era minha, não tem o que falar, mas por algum motivo eu bateu um estralo em mim e eu falei, vou ficar. Bom, isso aí foi até os 20, quase 30 minutos do primeiro tempo. Mas o canal Amit, como sempre é detalhista, a gente volta antes do jogo. E quando o Felipão escalou o Betinho? Tem uma história legal dessa escalação. A gente sabia que ele seria o titular, né, na pré-eleição, né? E o Felipão meio que não garantiu, mas ele virou pro Betinho e falou, dá a sua vida, corre por você, corre por mim, corre por seus companheiros. O Betinho, para todo mundo que se lembra, o Betinho veio com 3 meses de contrato, só uma experiência, e o Felipão virou para ele e falou, eu garanto a renovação do seu contrato, só dá a sua vida e vamos ser campeão. E aí a gente comemora junto e você renova o seu contrato. E aí foi justamente isso que aconteceu. Eu até contei em off, a gente estava contando, né, Bruno, que eu cheguei lá meio-dia em Barueri, né? Eu cheguei meio-dia em Barueri e aí quando a gente ficou sabendo dessa notícia do Barcos, né, a gente ficou espantado assim como vocês ficaram. E aí eu comentei com um amigo, Edinho, sócio lá do Palmeiras, falei, puta, Edinho, fudeu, velho. Eu até falei palavrão, mas enfim. Ferrou. A casa caiu, o Barcos saiu do time, e agora como que a gente vai fazer? Ele chegou e falou, já tava... Acho que ele nem lembra, porque ele tava tão amado já de cerveja, ele chegou e falou assim, Aldão, fica tranquilo que o cara que entrar no lugar do Barcos, a gente nem sabia se o Betinho ia entrar mesmo. Ele falou assim, o cara que entrar no lugar do Barcos fará o gol do título. Cadê o outro? O futebol tem umas histórias que são sensacionais. E não só o gol do título no segundo jogo, foi ele que sofre o pênalti, né, no primeiro jogo. Praticamente o nosso... Calma, Brunão, você quer queimar você quer queimar o narrador e comentarista, pô. Aí, meu... Vambora. Tem um nosso telespectador, o Peterson Felipe, ele mandou assim, boa noite, galera. Bruno, você é muito humilde. Você faz falta no futebol. Acho que ele quis dizer você faz falta no futebol brasileiro. Me manda um abraço pra Brasilândia. Peterson, um abraço pra você na Brasilândia aí. Grande abraço, obrigado pelo carinho. Legal, bacana. Então, voltando ao assunto. Começa o jogo e o Betinho tava em campo. Quando chega aos 40 minutos, teve, acho que se eu não me engano, foi uma falta pro Palmeiras. Foi uma falta, né? Acho que foi. Foi uma falta. E o Betinho é agarrado. E aí? Pênalti? Claro, né? Mas você sabe que a imprensa não achou, né? Não, indiscutível. Não tinha nem o que falar, foi agarrado. E aí o Valdívia com personalidade. Aquele pênalti foi muito engraçado, porque primeiro que eu brinquei com o Valdívia, cara, você bateu de calcanhar o pênalti. Você me matou do outro lado. Porque a bola vai quicando naquela grama ruim do Barueri que tava o gol e ela entra rente à trave na lateral, e eu não sabia se tinha sido gol ou não. Quando eu vi a torcida explodir, que eu comecei a comemorar também. Eu falo, foi o pênalti mais bem mal batido para ele, porque foi absurdo o jeito que ele bateu ali de calcanhar e deslocando o Vanderlei, foi demais.
Eu só mandar um abraço para um amigo nosso Claro. também que tem um canal, Carta na Rede. Um abração pro Carta, ele mandou também grande Bruno, grande Amit, então um forte abraço aí pro Carta. E aí o Palmeiras faz 1-0 e termina o primeiro tempo, né? Nós estávamos no hospital, todo mundo ensanguentado assistindo numa TVzinha de 14 polegadas. Tava bem bacana o negócio. Mas o Barueri pulsava, né? Barueri a gente sabe Sim. que tava muito cheio. Um clima tava bem gostoso, muito bacana, fora o que a polícia tinha feito antes, mas foi muito bacana. Começa o segundo tempo e o Palmeiras volta com uma outra postura. Parece que o gol deu confiança pro time e Sim. o Coritiba deu uma... Sentiu. Sentiu. A gente voltou muito bem. Aquele intervalo de jogo foi assim, cara, pior que o primeiro tempo não pode. Vamos voltar lá agora com o gol, confiança, vamos lá e vamos começar a jogar, porque a gente tem qualidade, tá 1-0, tá na frente, eles vão ter que sair mais ainda pra jogar. Vamos tentar fazer o segundo e matar o jogo. E aí foi... Não vou dar spoilers. Boa! Boa! Aí teve uma falta do nosso querido Marcos Assunção, Sim. em que o nosso querido Thiago Heleno, na qual eu chamava de Muralha de Ébano, Exatamente. a Muralha de Ébano, sem querer faz um lindo gol. Quando o Palmeiras faz aquele 2-0, eu falei, é campeão, cara. Porque aquilo foi sorte de... Não que o Marcos Assunção não batesse bem na bola, era um primor, mas só que assim, aquele gol do jeito que foi, 2-0, você jogou toda a água fria em cima dos caras. Foi uma ducha. E a bola desvia no cara da barreira pra chegar na cabeça do Thiago Heleno. Isso mesmo. Aquilo foi sensacional. Isso mesmo. E aí termina o jogo. Não, peraí. Eu dei um detalhe. Eu queria perguntar. Nesse jogo, o Maicon Leite perdeu o que seria o terceiro gol. Isso! Eu achei que vocês não iam falar. Mas eu lembrei. Eu não lembrei, a gente desculpa. quase bateu no Michael Então, Leite depois. Mas eu lembrei. A gente já levanta a taça aqui se você faz esse gol. Então, isso que eu queria te perguntar. O Tcheco, se vocês me corrigem o nome, porque eu não sou muito bom de memória, né? O Tcheco, do Curitiba, ele comentou o seguinte após esse gol que o Maicon Leite perdeu. O Palmeiras perdeu o título nesse gol que o Maicon Leite errou. Eu lembro. Como isso bateu no elenco? Grande Aldão, foi perspicaz e detalhista. Essa eu não contei Não, antes, a gente né? sabia que a gente tinha a vantagem de 2-0. Realmente, aquele gol fecharia o caixão, a gente levantaria o título em Barueri. Não tem... 2-0 é aquele negócio, né? É a mesma história do Grêmio. 2-0, o Grêmio faz o primeiro, né? Todo mundo receoso, mas a gente estava muito confiante. Depois daqueles 2-0, em nenhum momento bateu na minha cabeça que a gente perderia. Aí termina o jogo, né? Entre mortos. Lembrando que a gente jogou na final com 1 a menos também, que o Valdívia acabou sendo expulso, né? Sim. E como lembraram aqui, Luan com uma perna. Não, isso foi no segundo jogo. No segundo jogo, é verdade. E o Valdívia é expulso. O Valdívia é A expulso. gente termina os últimos 20 minutos, acho, com 1 a menos. jogador a menos. Foi um verdadeiro drama. Bola na área, o Lincoln, o Tcheco, todo mundo. Aí começaram aquela coisa, não tinha efetividade, mas a bola ficava passando pela tua área. A nossa zaga estava bem postada, Maurício Ramos e Thiago Heleno. Isso. Certo? A gente tem uma história, até se você me permite, interessante. Claro, porra. Você manda no programa hoje. Essa é exclusiva, vai pro meu livro também, mas eu vou contar aqui para vocês. Eu acho que eu já falei em algum lugar, não lembro. A gente teve uma palestra antes da final com o cara do Bop, né? Saiu na mídia. Isso. E aí ele não inventou, ele contou pra gente uma história que o Bop tem não é um código, é uma palavra que quando as coisas estão difíceis, eles falam essa palavra e aí todo mundo, sangue nos olhos, vamos lá. E caveira, né? Era a palavra. Faca na caveira. E aí ele falou, usem isso. E aí é muito engraçado, porque eu nunca ouvi tanto caveira na minha vida do Maurício Ramos como naquele jogo. Eu olhava o Maurício e ele, caveira, volta, marca. Bruno, aí foi muito engraçado. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Agora que você lembrou, honestamente eu não tinha lembrado desse detalhe da palestra do cara do Bop. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Que na época eu pensava comigo, agora a gente vai dando aquele remake na memória. E, cara, essa palestra do cara foi determinante pro time ganhar aquele espírito de guerreiro mesmo pra ir pra final, pro segundo jogo? Não, porque pra você jogar uma final representando o Palmeiras, você não precisa de ninguém falando com você. Você vai e joga. Foi muito legal pra conhecer a história do Bop,
para saber tudo que eles passam, toda a experiência de vida, até comparando com o futebol, com a vida dos jogadores e tal. E esse negócio de quando a coisa tá ruim, você se juntar ainda mais, você fechar o grupo, é o que eles fazem. Mas, assim, não foi isso que fez a gente ganhar. É muito legal, ajuda, tudo que é pro bem ajuda, mas com certeza você não fala assim, se não fosse a palestra a gente perderia. Não, isso não. Eu esqueci o nome desse capitão aí, ele Eu é esqueci famoso. também. Ele foi, inclusive, para Curitiba no segundo jogo também. Poxa, que bacana, cara. Então, aí vocês ganham um jogo, entre mortos e feridos salvaram-se todos. Eu fui embora para casa 4 horas da manhã do hospital, que eu tive a alta da galera e tal. E vocês tiveram uma semana. Essa uma semana, o que aconteceu? Assim, fala para nossos telespectadores que não estão no mundo da bola, como que é uma semana de decisão? Como que é o coração de vocês? Alimentação, família? O que passa na cabeça de vocês? Não passa o tempo. Não passa até chegar outro jogo. Ainda mais porque no fim de semana a gente jogaria pelo Brasileiro e os 11 titulares, né, que jogariam não jogaram. A gente foi poupado. Pela primeira vez na minha vida eu fui poupado de um jogo. Pela segunda vez a gente tinha sido poupado antes da final também. Mas esse jogo do Brasileiro entre as finais foi demais, porque assisti de casa. É o contato mínimo com a família, para não ter que ouvir nada, sabe? Ou já ganhou, ou não, tem que fazer. Cara, treino, casa, treino, se alimentando bem, descansando, treinando e vamos embora para Curitiba. Duas coisas, Bruno. Primeiro, o Bruno Anversa, nosso grande amigo do interior, tá dizendo que o Paulo Storani foi o capitão do BOP. Isso, Paulo Storani, ele mesmo. Obrigado, Brunão. Nossa audiência é qualificada. Rapaziada, não deixa perder nada. Em cima disso, eu lembro que na época tem um garoto que as pessoas vão até me xingar depois. Tem um garoto que eu admiro muito porque ele sempre fez uns puta vídeo, uns baita vídeo. Eu gosto muito dos vídeos dele. E eu sou um cara que aprendi a gostar de editar vídeo. O Gabriel Santoro, ele fez um vídeo motivacional pra final, sensacional. Vocês assistiram esse vídeo? Eu lembro que a gente assistiu algum vídeo sim na palestra, porque teve uma hora da palestra da final que o Felipão fez a mesma coisa, tirou todo mundo da sala, ficou só ele e os jogadores, e aí a gente assistiu um vídeo, eu não lembro, desculpa, Gabriel, mas não me recordo de quem foi o vídeo, mas a gente assistiu sim um vídeo. Bacana. E com o Felipão falando, assim, tudo isso foi... O vídeo dele só pra arrepia só de lembrar do sentimento que a gente teve naquele momento. Né? O vídeo dele, inclusive, mostra, por exemplo, o Jorge Cajuru embaixo da trave com o Marcelo Oliveira. É aqui que vocês vão fazer o gol pra ganhar o jogo. Ele montou o Juca Kfouri e o Vitor. Eu não queria falar o nome deles, mas vou falar. Eu falei. O Juca Kfouri e o Vitor Biner dando risada do Palmeiras. Não vai ganhar. O Neto. Foi esse vídeo que vocês. Começa numa chuva. Começa numa chuva, mostrando. Deve ter sido. Deve ter sido. Eu lembro que a gente assistiu um vídeo que foi muito impactante, mas eu não lembro do conteúdo do vídeo. Numa semana de final, Brunão, dá pra desfocar, tentar relaxar? Como que é isso aí? Não dá. Não Atenção. A sua cabeça tá... muita gente fala, não tem, mas a melhor coisa que o Felipão tenha feito foi ter tirado a gente do jogo do Brasileiro no fim de semana, porque não tem como pensar no jogo do Brasileiro. Desculpa, mas a cabeça é na final, no segundo jogo. Não tem como, é impossível. Então, aí passa essa uma semana e vamos para Curitiba. Chegamos em Curitiba, um senhor frio e uma espetacular chuva. Eu tinha uma Zafira na época que eu apelidava de Zazá. Peguei 6 amigos, fui para Curitiba, como muitos foram, que estão nos acompanhando, e simplesmente demos um show lá, porque pegamos todos os gomos do Couto Pereira. Foi um dia, fiquei até num hotel lá, porque eu cheguei muito cedo, tinha que descansar, comer, pra estar com a garganta boa para poder cantar no final, né? E já fomos recebidos com uma certa truculência, brigamos fora do estádio, teve uma senhora briga com a torcida do Coritiba, e aí começa o jogo lá. Eu lembro um pouco da escalação, qualquer coisa você me corrige, mas foi Bruno da Moca, Arthur, Maurício Ramos, Thiago Heleno, que se machuca e entra Leandro Amaro e Juninho fechando a lateral. Isso. Marcos Assunção, João Vitor, tem mais um aqui agora. Henrique e Daniel Carvalho. Isso. No ataque, Mazinho e Betinho.
Perfeito? Isso, esse é o time que eu me lembro também. E ainda entrou o Luan no lugar do Daniel Carvalho e se machucou. E o Massa Araújo, famoso Massa Araújo, no lugar do João Vitor. Isso, acho que foi isso mesmo. Esse jogo teve um começo, por incrível que pareça, com o Palmeiras indo pra cima. Não, teve um começo tranquilo. Depois do jogo esse daí foi, nossa, tranquilo. Eu lembro de 2 lances do Juninho e do Daniel Carvalho, que, nós lá no Sofre, é campeão, cara. Esses caras estão indo pra cima dos caras lá dentro. Então, porque ali a gente sabia que o Curitiba teria que vir e o objetivo do Curitiba era marcar um gol no primeiro tempo, como a gente viu. Eu me lembro de 3 lances mais perigosos do Curitiba, uma não, nem defesa, um lance que eu encostei na bola, assim, uma falta cobrada na minha direção, que eu tenho que dar um passo para trás e eu tô quase indo. Eu lembro. Porque tá todo mundo na muvuca e eu tenho que socar, porque se eu seguro aquela bola e eu entro para dentro ou ela escapa, porque tinha muita chuva. E um lance que teve eu acho que foi o Everton que saiu no contra-ataque pelo lado esquerdo e o Maurício, se eu não me engano, protege para mim, mas a bola não era minha e eu fiquei na metade do caminho porque ele começou a me chamar e eu vi que ele não ia para a bola e aí acho que o Everton, não sei, alguém toma a frente dele e finaliza para fora. Foi que eu me lembre isso que aconteceu no primeiro tempo do Curitiba. Uma coisa, o que é para um goleiro perder um zagueiro de confiança logo no começo de um jogo? É preocupante? Você confiava em todo mundo? Como que é? Confiava, mas não é nem por causa... Assim, o difícil é você... Porque quando você entra e começa o jogo na final, você tá no clima. Para quem vem do banco, é muito mais difícil você entrar no ritmo do jogo. Às vezes você aqueceu, pode estar o maior calor do mundo, mas você tá frio. Lembrando você tá frio aqui na cabeça e você tá frio no corpo. Lembrando pra galera aqui, só pra que eu tô falando isso, o seguinte... E no começo do jogo, o Thiago Heleno sofre uma contusão muscular. Isso. Logo no começo. Inclusive, ele dá uma espanada no começo do jogo, aí depois ele... Acho que não tinham 10 minutos de jogo, se eu não me engano. Nem isso mesmo. E entra o Leandro Amaro. E todo mundo ficava de cabelo arrepiado. Não eu, nem o Aldão, lógico, né? Porque somos carecas. Mas que a entrada do Leandro Amaro. Então é isso que eu perguntei pro Bruno. O que é perder o cara da tua confiança? O cara que fez o gol na final... E que, teoricamente, o Leandro Amaro, se você for lembrar, ele era o 4º zagueiro daquele elenco, porque jogava Maurício Ramos e Henrique, o Thiago Heleno entrou quando o Henrique foi para volante e o Leandro Amaro era o 4º zagueiro daquele elenco. Isso mesmo. E então é uma coisa que, assim, você perde tua referência, esse tipo de coisa. Até o final do primeiro tempo, que eu lembre, né, fora que eu tava um pouquinho bêbado, mas o Palmeiras foi muito bem. Primeiro tempo do Palmeiras foi simplesmente muito bom e poderia muito bem ter saído na frente no primeiro tempo. Sim, a gente poderia ter feito o primeiro gol. Chegamos, se eu não me engano, numa falta do Assunção, num chute do Mazinho ou do Daniel Carvalho. Juninho. Passou perto do Juninho. A gente jogou muito... A confiança estava lá em cima e a gente poderia ter aberto para cá. O Betinho perde um gol que o Bandeira deu impedimento que não estava impedido e ele sofre um pênalti. Ele é agarrado. Que não é marcado, é verdade. Que não é marcado. Então agora deu memória Mitch, hein? Agora foi literalmente o nome do programa. Ele sofre eles seguram ele e ninguém diz na hora, depois eu assisti pela TV, mas ninguém diz que foi pênalti, mas ele foi agarrado. Enfim, fim do primeiro tempo. Cabeça no lugar, frio, a chuva. Segundo tempo, o que vocês falaram antes de subir pro gramado? Foi muito legal esse jogo, porque assim, primeiro que o Palmeiras levou todos os jogadores, né? Todos. Todo mundo do elenco, todo mundo da rouparia, todo mundo da secretaria, foi todo mundo. E depois daquele primeiro jogo, sinceramente, a gente sabia que não ia perder. Não tinha como a gente perder. Mesmo depois, voltando do intervalo, a gente falou, cara, conseguimos o primeiro objetivo, que era não levar gols no primeiro tempo, porque se a gente leva ia ser muito mais difícil. E foi isso que a gente falou no intervalo, vamos continuar tranquilo, sem se expor muito e tentar matar o jogo no contra-ataque, porque eles vão ter que sair muito mais agora. E um gol nosso obriga eles a fazerem 4. Isso. Então... Pode falar. Não, continua, termina aí. Não, era isso. Então, acho que foi mais ou menos o que a gente falou no intervalo. Conseguimos o primeiro objetivo, continua com o plano de jogo e vamos tentar fazer um para matar de vez. Depois a gente vai ler as perguntas que a gente combinou, tá? Mas vamos lá. Estamos chegando no final da Copa do Brasil já. Vamos lá. Newton Cassini diz o seguinte: galera, parabéns para vocês do canal.
É conteúdo como esse que o palmeirense gosta. Muito legal saber o que estava se passando lá dentro. O Bruno é demais, tem carisma, personalidade e sabe falar bem. Milton Castilho. Muito obrigado, Milton Castilho, pela participação. Obrigado, Milton. Aliás, nesse mundo da bola é difícil achar um cara assim com tanto refino para falar, inteligência. Sabemos que e é verdade isso, não é porque você está fazendo parte do programa aqui, mas assim, é difícil você achar um cara que tem o estudo que você tem, a tua vida hoje, depois até você vai comentar sobre isso, mas o jogador, muitos hoje têm uma vida deplorável e você cresceu, parece que você está cada vez melhor, criando novos caminhos para sua vida, graças também, principalmente pela sua família, pela sua criação, né? Eu tive a minha família, com certeza, sempre atrás de mim. Eu sou um feliz... No meio do futebol, a gente pode dizer que é um felizardo, que eu não precisei sair de casa, né, para jogar, para atingir meu objetivo, mas a minha mãe nunca deixou... Então, como você falou, eu agradeço a minha família, minha mãe nunca deixou eu parar de estudar, e agradeço ao Palmeiras também, porque não sei se muita gente sabe, mas foi o Palmeiras que pagou a minha faculdade. Na época que eu saí do ensino médio e fui para... Ensino médio, né? Sim. Agora tá mudando tudo, eu nem sei mais o que você ia falar. Na hora que eu acabei o colegial e eu tinha 16 para 17 anos, e foi na época que eu tava assinando o meu primeiro contrato com o Palmeiras, 16 anos, e eu falei, era o seu Américo de Faria, nosso diretor na época. Lembro dele. Falei, eu gostaria de fazer uma faculdade, o Palmeiras pode me ajudar? Porque na época a gente ganhava, o meu primeiro contrato, acho que eu ganhava, era R$400, olha só, R$500. 5 anos de contrato. E eu lembro que por estar indo naquela época para a seleção de base, sub-17 do Brasil, o meu contrato foi um pouco a mais, era uma faixa de salário igual para todo mundo das categorias, o meu foi um pouquinho a mais por causa da seleção. E eu falei para o seu Américo, eu gostaria de fazer uma faculdade, e o Palmeiras pode me ajudar? Aí ele falou assim, cara, não tem... Acho que é em 10 mil jogadores que me pedem isso. Nunca tinha recebido um pedido desse jeito, o Palmeiras vai pagar a faculdade para você. E aí o Palmeiras colocou... metade no meu salário, metade eu recebia lá, eu pagava e trazia o boleto e era reembolsado, né, para fazer confirmação que eu estava fazendo, e eu me formei também graças ao Palmeiras. Então voltamos. É bacana essas paradas aqui para falar certas situações, porque o nosso telespectador, como o torcedor em geral, não sabe o que se passa na vida de um jogador. Acha que o cara tem que estar bom no dia do jogo, tem que jogar, que ele não tem problema, que ele não tem esposa, namorada, não tem mãe nem pai, ele tem que estar lá para fazer sempre o melhor e não tem que ter problema. Tem que estar lá, tem que fazer o melhor. Então nós estamos mostrando também o lado do jogador, o quanto é difícil. Porque além de você ter que trabalhar seu físico, você tem que trabalhar principalmente seu mental, porque você tem 1000 problemas. Sim. E você tem quase 20 milhões de cara te xingando, te elogiando. Então tua cabeça vai a 1000, correto? É verdade. E é muito mais cabeça do que físico mesmo, na verdade. E principalmente para goleiro. Voltando então ao jogo. Aí dá 10, 12 minutos, não lembro exatamente o que acontece, e tem uma falta pro Curitiba. Eis que vai... Na época não era nosso jogador, mas depois se tornou nosso jogador, o Ayrton. E acerta aquela bola. E aí? E aí que a gente... Peraí. Peraí, Bruno. Vou colocar o gol Vou colocar o gol na tela, porque tem os meninos jovens que talvez não lembrem. Então, gol na tela aí. Ayrton vai para a cobrança. Não toma muita distância. Tem também a chance do cruzamento. Resolveu bater direto. Bateu muito bem na bola. Bateu. Ele batia muito bem. Eu acho que ele foi contratado por causa disso. Pode continuar. Nossa, pode ser. Então, enfim, aí o Ayrton faz isso. O que você achou da falta dele? Era o campo? Ele bateu perfeito? Ele bateu perfeito. A gente sabia que existia um Ayrton no Curitiba. A gente foi avisado, ele acabou não jogando o primeiro jogo. Ele voltou justamente pro segundo, mas desde o primeiro jogo a gente recebeu o DVD ali com pênaltis e faltas e tudo, então a gente sabia, treinou para isso, né? Treinou muita jogada de bola parada, porque sabia que existia um Ayrton. E ali você vê uma falta do canto da área, ele bate muito bem rápido por cima da barreira, e eu vou na bola, mas não consigo chegar. Mas até o pós-gol, assim, a torcida inflama no Couto Pereira, mas em nenhum momento na nossa cabeça passou que a gente perderia esse título. Aliás, nós nem comentamos sobre isso, mas no começo do jogo eles eram famosos pelo Green Hell, né? Você lembra? Lembro.
Deu zica, você lembra? Muito engraçado. O estádio inteiro ficava, todo cheio de fogos, de coisa. Era uma coisa muito bacana. Era Muito legal, muito bacana. Então, infelizmente, hoje, o Ministério Público com a polícia tá cortando essa festa do torcedor, eu não sei por quê. Porque não é só violar, dá pra você cuidar plenamente, mas era uma coisa bacana e que se não fosse um Palmeiras da vida, que tem camisa e torcida, intimida o adversário. Mas aí vocês dois esqueceram de um grande detalhe do Green Hell. Vocês esqueceram. Olha eu perspicaz de novo. O time do Palmeiras, porque o que combinou? Apagavam-se as luzes do estádio para poder fazer o Green Hell. Tá certo? Vocês não sei se o Bruno tava no vestiário, não vai lembrar. E aí o que acontecia? A luz tem que ligar, porque a luz demora para poder aquecer de novo, né? Aquecer de novo. E o que aconteceu? O Palmeiras demorou para entrar no campo. E aí precisou acender a luz. E eles não conseguiram fazer o Green Hell no tempo certo. E acharam que foi uma tática do Filipão para não deixar fazer o Green Hell. Olha, eu tava tão bêbado que eu nem lembrava disso. Você lembra disso, Bruno? Eu não lembro disso, não. Mas eu, mais uma vez, perspicaz, lembro disso. Se alguém pode ver se alguém confirma comigo essa história, mas... Né? Quando vocês tomam o primeiro gol, vocês conversam entre vocês, claro. O que foi? Vamos lá, que ainda é nosso. A gente olhou ali, e principalmente os jogadores ali, o pessoal da defesa, não. Vambora, tranquilo, calma. E vamos para cima. E com certeza, né, a sequência dos fatos que aconteceu, que a gente vai continuar falando, foi o que foi é meio ruim, né? Foi primordial e foi importantíssimo para garantir o título, para não sofrer mais pressão. Aí 2, 3 minutos depois, o time assentou, estavam cantando ainda. Uma falta pro Palmeiras, que até hoje a imprensa não aceita essa falta, que dizem que não foi. E o Marcos Assunção, que teve uma Copa do Brasil, um primor, ele coloca essa bola perfeito na cabeça de um iluminado. Qual foi o sentimento na hora que você viu a bola lá dentro e a torcida estava atrás de você nessa hora, a nossa torcida? Deve ter visto até melhor que você. Qual foi o que você pensou na hora? Qual foi sua emoção? O que você queria fazer na hora? Mas calma. Eu vou colocar na calma. Vai ter o gol. Calma. Só que é o seguinte, tem um detalhe que o Guarino falou. Se a galera prestar atenção no áudio direitinho, né? Vai ter o delay, você vai ter o delay, Bruno. Mas se a galera prestar atenção no áudio, foquem no ouvido que a torcida grita vergonha. Eles não acreditam. Eu acho agora depois do gol, né? Por causa da falta. Não, na hora da falta. Na hora da falta. Então, assim. Sim. Agora vamos pro nosso lado torcedor. Eu acho um grito coxinha. Então vamos lá. E eu escrevi aqui, eu vou fazer a minha meia-culpa, né? Bruno e Gé. Eu escrevi gol de Assunção. Na verdade, é gol de Betinho. Então, gol de Betinho na tela para todo mundo ver. Bateu o Assunção. Todo mundo achando que foi o Assunção. E ela foi direta, né? Narrador. Marcos Assunção tem um desvio e vai pro gol. Ninguém, na arquibancada, ninguém sabia de quem tinha sido o gol. A torcida do Palmeiras comemora o Que raspão, é um iluminado. Esse cara, o Palmeiras, tinha que dar uma cesta básica até o fim da vida dele, se ele tiver em qualquer situação. Porque é uma coisa, a história, né? O cara vem por 3 meses, faz o que ele fez, aí o Felipão até renova o contrato dele, pede pra renovar. Foi simplesmente espetacular. O Felipão olhando pra torcida deles. Acho que nem o Assunção achou que tinha sido desvio do Betinho. Acho que ele achou que tinha sido direto também. Egoísta. E aí, a hora que ele faz o gol, o que você pensou? O que você fez? Eu não lembro de você na hora do gol. Eu acho que eu saí correndo pra torcida, com certeza, dando aquela, igual contra o Grêmio, dando aquela volta de cachorro ali. A minha vontade era ir lá e correr até eles, mas na minha cabeça acabou, somos campeões. Aí eu lembro o seguinte, eram 20 minutos do segundo tempo, e depois, logo na sequência foi, ai, tá chegando a hora. Como que era o coração? Nossa... Quando a torcida cantando, era uma festa, era uma... Como que foi? Porque quando a gente empatou o jogo, que nem eu falei, pra mim, acabou, a gente é campeão, eu não vou tomar 3 gols nem ferrando aqui, não vai passar. Pegamos lá, eu, Maurício, o Henrique, o Leandro, todo mundo, não vai passar, acabou. Só que demora pra cair a ficha. Então, e o Curitiba veio com tudo depois.
com tudo. Acho que eles colocaram mais 1 ou 2 atacantes, não lembro, e veio com tudo. Só que a gente tava muito confiante. O título não tinha como sair. A gente não ia tomar mais 3 gols de jeito nenhum. Podia ter jogado mais 2 dias direto. Só que foi caindo a ficha aos pouquinhos. 20, 30, aí tem muita bola na área cruzada, o Curitiba tendo algumas chances, mas defesa minha teve uma num chute de fora da área que desviou e eu acabo tirando para escanteio. E só. Teve uma hora quando eu percebi mesmo que a gente acabou e é campeão, foi quando uma hora que eu caio no gramado e o Dr. Rubens, o Rubão, vem para me atender. E eu viro, e ele vem dando risada pra mim, comemorando, fazendo assim já. E eu falei, Rubão, quanto tempo? Aí acho que tava 36, 37. Aí eu abri um sorriso pra ele também. Acabou, né? Aí ele, acabou. E aí acabou mesmo. E aí foi quando caiu a ficha. E aí passa o tempo e o Palmeiras é campeão. O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil de 2012, contra tudo e contra todos os prognósticos também. E agora vamos mostrar o apito final, né? Vamos mostrar o apito final, o momento mais emocionante para os palmeirenses. Apita o árbitro, fim de jogo. Sandro Meirahit, esse aí, meu Deus. Palmeiras é campeão da Copa do Brasil 2012. Uma felicidade, todos os jogadores correndo aqui, não sabiam nem pra onde correr direito, tamanha felicidade. Não sabia nem pra onde correr mesmo. Foi muito bacana e eu vou te falar, Bruno, já vi o Palmeiras ser campeão muitas vezes assim, você também, né? Mas esse foi um título emblemático. Nós vamos sempre ter vocês no coração. E inesquecível. Não importa o que aconteceu depois do título, mas esse título foi uma coisa muito bacana por todas as circunstâncias. O time que o Palmeiras tinha, o que aconteceu durante a competição, com você entrando, dando a segurança que nós precisávamos, o Henrique mudando de posição, o Valdívia sendo sequestrado, o Barcos tendo um apendicite, a imprensa toda zombando de nós, e isso aí nós vamos sempre guardar no coração. E vocês são sim nossos heróis, entendeu? Você pode ter certeza que todo mundo eleva vocês no maior pedestal do mundo, que é ser campeão. Ser campeão é muito bom, né? Como algumas pessoas dizem, mas ser campeão pelo Palmeiras deve ser a coisa mais bacana do mundo. E um detalhe também que a gente não comentou, claro que todo mundo se lembra, foi no ano da aposentadoria do Marcos, né? O Marcos se aposenta no começo do ano, o Palmeiras perde talvez o seu principal ídolo das últimas décadas, mas o mais legal de tudo é que ele esteve presente com a gente. Ele foi para todos os jogos dentro e fora de casa, ele morava na concentração com a gente. Então isso foi muito legal também. Com certeza foi o que ajudou a gente conquistar o título, o pessoal chegando novo ali, muita gente que vestindo a camisa do Palmeiras pela primeira vez, vestindo a camisa de um time grande pela primeira vez, e ver o Marcos na concentração torcendo que nem uma criança e comemorando, foi fundamental também. Olha, nós temos agora algumas perguntas para você, para a gente finalizar isso aqui, que está muito bacana, mas de antemão eu já posso dizer para você, te conheci hoje e falo do fundo do meu coração, muito obrigado, porque foi tão importante para nós aquilo, e a emoção de ter... Vocês já é emocionante, eu ter os meus amigos viajando o Brasil inteiro para ver o Palmeiras, ver a vontade que vocês tinham e a conquista que vocês tiveram é inesquecível. Então eu só posso te dizer muito obrigado. Foi demais mesmo, e eu sei porque, até outra curiosidade, depois do jogo acabou, comemoramos e tal, eu ligo para os meus pais, e aí, onde um barulho, eu não tô ouvindo nada, onde vocês estão? Vocês estão? Nós viemos na Paz de Barros, nós estamos comemorando. Meu pai também estava na Paz de Barros. Sai daí, volta para casa, seu maloqueiro, sai daí. Mas foi muito legal mesmo, foi demais, e isso vai ficar para a história. Como você falou, pelo jeito que foi, pela carência do torcedor por um título nacional. A gente tinha vindo de 2008 do Paulista, mas, né, como hoje fala, Paulista nem conta e muito, mas a Copa do Brasil com certeza é um título nacional e conta muito mais. Nós éramos tão doentes que quando teve o sorteio da Copa do Brasil pro jogo antes da final,
Nós quebramos o maior pau que parecia que estava sendo feito armado pro Curitiba. Não sei se você vai lembrar que passou na TV, não sei o quê. E aí deu a bolinha. Nós falamos, não, é roubado, porque o Curitiba tem que ser campeão, porque foi vice no outro ano. Vice no outro, eu lembro. A gente era doente, cara. Até a bolinha pro palmeirense era um problema, cara. Mas enfim, agora vai ter umas perguntinhas para você, Brunão. Claro, vamos embora. Bom, então antes de começar a rolar as perguntas, que inclusive o Bruno deixou aberto aqui, a gente conversou em off, não se restringiu a nenhuma pergunta, né? Uma delas eu não queria fazer, mas enfim. Antes disso aí, Bruno, é o seguinte, o Boneco Palestrino mandou eu te agradecer que você mandou uma vez um vídeo para ele do nosso querido saudoso já, nosso eterno Joaquim de Moraes. Então, agradecimento público, né, do Boneco, é para você que levou esse vídeo do Joaquim de Moraes pro Boneco. Valeu, Boneco. A gente pegou a amizade de Twitter, né? Não tive o prazer de conhecê-lo ainda, mas sim, quando eu fiquei sabendo que ele era muito fã do seu Valdir, e eu tive o prazer de trabalhar com o seu Valdir no Palmeiras, é uma das pessoas que eu mais admirava na minha vida e admiro ainda, né? E depois, em 2015, eu tive o prazer de trabalhar com o neto dele, o Dani Moraes, no Santa Cruz, e hoje é um dos meus melhores amigos, é como se fosse minha família também, então isso fica marcado. E quando eu soube, eu pedi pro Dani, e o Dani fez o vídeo e mandou pro Boneco. E o Fernando do Insta Verde perguntou aqui, inclusive ele falou quando eu conversei com ele à tarde, né? Ele queria saber o seguinte, você jogou um tal de Juventus da Moca? Jogou? Sim, eu comecei a minha carreira, né? Com 5 anos, eu fiz um teste no futsal do Juventus, passei e fiquei com até os, se eu não me engano, até os 13 anos no Juventus. Depois eu acabei indo para a Portuguesa para jogar mais 3 anos de futsal. Beleza, aí Bruno, agora vamos para a primeira pergunta que a galera separou, que foi o nosso querido Jefferson. Ele fala o seguinte, Bruno, se você recebesse um convite para trabalhar no Brasil como treinador de goleiros, você só viria se fosse para trabalhar no Palmeiras, ou viria para algum rival, ou preferia ficar nos Estados Unidos? Hoje a minha vida está aqui, eu estou tentando criar uma identidade aqui nos Estados Unidos, é muito difícil, eles são muito, muito fechados para brasileiro, mas eu estou conseguindo criar o meu nome, estou me aprimorando para isso, eu fiz licenças aqui, eu estou indo para a Escócia agora em março pela 3ª vez para fazer a licença de treinador de goleiro da UEFA, eu acho que isso pode me abrir portas a mais. Eu sempre fui muito perguntado durante a minha carreira e a gente ouve muito essas questões, um cara falando, eu nunca vou voltar para jogar no rival, e aí acaba voltando e sendo questionado. Eu nunca falo nunca na minha vida, porque eu não sei o dia de amanhã. Quando eu jogava no Palmeiras, eu tinha contrato com o Palmeiras. Aí me perguntavam, amanhã você jogaria no Corinthians, no São Paulo, no Santos? Eu falo, se o Palmeiras não me quiser mais e o outro time me quiser, eu sou profissional, eu tenho que me sustentar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter um contrato. Então, perfeito. Eu não gosto de falar nunca, porque eu acho que não é assim que você vai ver. Aí acaba dando certo a outra coisa e você se contradiz e aí todo mundo cria polêmica. Não, então não tem, sempre respeitando a todos os clubes, com certeza. Isso eu acho que eu consegui fazer durante a minha carreira. Eu nunca desrespeitei ninguém e não tenho motivo para fazer isso. Bom, a pergunta que eu não queria fazer. Tá aí na tela, acho que já foi para a tela, né? Bruno, você se sente injustiçado pela torcida do Palmeiras? Pois tem muitos palmeirenses que lembram mais daquele gol da Libertadores do que das belas atuações que você teve na Copa do Brasil. O futebol, o povo brasileiro e o futebol, claro, principalmente, porque a maior paixão, é natural que você acabe lembrando principal os erros do que os acertos. Isso é normal, você fica marcado. Não acho que injustiçado, eu não gosto dessa palavra. O erro da Libertadores foi um erro meu. Não tem justificativa, foi um erro, aconteceu infelizmente, eu não queria que acontecesse. Assumi, não fugi da entrevista, dei entrevista depois do jogo, fui o último jogador a sair, dei entrevista para todo mundo que me pediu e assumi o erro e falei, o erro foi meu, eu errei, a culpa foi minha, pode me culpar por essa eliminação, porque eu acho que se a gente não tivesse tomado aquele gol, a gente teria uma chance de tentar a classificação, mesmo que o nosso time sendo limitado, mesmo eu tendo feito 2 dos meus melhores jogos na vida 2 semanas antes, uma contra o Santos nas quartas de final da Vila Belmiro, que a gente perdeu nos pênaltis. Para mim foi o meu melhor jogo da minha vida. E depois contra o Tijuana lá, que eu fui... No sintético, né? No sintético, que eu fiz 2, 3 defesas fantásticas. Eu fui, inclusive, eleito o jogador da semana da Libertadores, naquela semana.
Mas o erro do Tijuana aconteceu e isso tá na minha vida, não tem por que esconder. Acontece, não queria que acontecesse. Agora, no Campeonato Brasileiro daquele ano que a gente acabou caindo, se você me perguntar, você mudaria alguma coisa? Eu vou te falar que eu não me arrependo de nada, mas se eu tivesse que mudar uma coisa, talvez eu falaria sim. O quê? Eu não teria me exposto tanto quanto eu me expus naquela campanha. Porque o time tinha vários jogadores, todo mundo junto, mas se você lembrar, era eu e o Maurício Ramos que davam entrevista praticamente toda semana. Toda semana a gente estava lá se expondo, colocando a nossa cara. Então, se você falar, me arrependo? Não. Mudaria? Sim. Talvez eu não teria me exposto tanto. Eu sou consciente, eu tenho autocríticas, mas eu tenho estatísticas da assessoria do Palmeiras daquele ano que eu lembro, que no Campeonato Brasileiro, no último terço do Campeonato Brasileiro, até o último terço, eu era o segundo goleiro que mais fazia as defesas e o segundo goleiro que mais fazia defesas difíceis no Campeonato Brasileiro. O primeiro era o Diego Cavalieri, que deu o título para o Fluminense naquele ano, se você se lembra. Sim. Então eu sabia o que eu estava fazendo. Tive erros no Campeonato Brasileiro? Claro que tive. Eu lembro do jogo contra o Sport, lá na Ilha do Retiro, que a bola quica e bate na minha mão e acaba entrando. Falaram aqui. O gol de falta do Juninho Pernambucano no empate contra o Vasco, eu me culpo por esse gol mesmo sendo Juninho, mas é a bola no meu canto, eu não aceito tomar gol no meu canto. Mais 1 ou 2 erros que eu me lembre, assim, mas eu sei também o que eu fiz de bom naquele campeonato. Agora, meu arrependimento? Não, mas talvez eu mudaria isso, eu não teria me exposto tanto quanto eu me expus em matéria de dar entrevista. Mas era um momento tão crítico e com ninguém querendo falar, que eu falei, não, daqui, joga nas minhas costas e vambora. Só para deixar claro é o seguinte, galera, eu vou falar uma coisa aqui, porque as galeras vão falar, você tá falando isso porque ele tá na sua cara. Não, o jogo que ele tomou aquele gol, para mim foi um dos, assim, foi broxante, no começo foi broxante, mas eu aprendi, inclusive esse ano passado, eu aprendi algumas coisas, eu até comentei que a gente tem que separar algumas coisas boas da vida e deixar na nossa mesa. E as coisas ruins você coloca na nuvem, como se fosse uma nuvem de arquivo. Né? E as coisas boas que eu lembro foi o jogo contra o Libertad, que foi o jogo... Puta, eu saí sem camisa, o jogo que eu não dormi de tanta adrenalina. Foi um tesão aquele jogo, na mesma campanha, e é disso que eu lembro, Bruno. Fala aí, Jéssica. E a Suzy Romano, uma das nossas telespectadoras, aliás, um beijo pra Suzy, ela diz o seguinte: só não erra quem não joga, Brunão. É isso aí. Sua entrevista é ótima, e aqui 100% das pessoas estão dizendo assim, você é um ótimo caráter, um cara honesto, humilde, e é essa a diferença de um jogador para um atleta. Você literalmente é um atleta mesmo, um cara que, sabe ter autocrítica e é a coisa mais bacana. Mas nós queremos lembrar das coisas boas, porque não importa pra nós isso. Importa a nossa felicidade, nossa bebaca depois do jogo, a nossa zoeira, porque chegar a tempo no dia seguinte, um tempo ruim na 23 de maio, vocês no trio elétrico. Nossa, é isso que vai nos lembrar. É isso que é bacana. Teoricamente, a gente... É o que eu te falei, a gente vive no dia de hoje com tanto estresse, tão amargurado, né? Vamos... as coisas... Lembra do sentimento bom que a gente teve. Cara, de novo, eu não escondo de nada, sempre me perguntam, você vai ficar marcado na história por ter tomado aquele gol? Não, eu vou ficar marcado na história por ter conquistado um título pelo Palmeiras. Um gol, é claro que eu vou ficar... Putz, aconteceu, foi um erro grosso. A minha vontade era me esconder durante um ano... Mas ali depois, uma semana depois, se você lembrar daquele erro do Tijuana, a gente estreou na Série B. E na Série B, o primeiro jogo foi contra o Atlético Goianiense, em Itu, com a torcida xingando o time inteiro. E eu vou falar, na metade do segundo tempo, eu tenho uma bola que sai cara a cara comigo, o William Barbio, e eu faço uma defesa com os pés e a gente vai lá e faz 1-0 e sai vitorioso daquele jogo. Eu tenho esse jogo também como importantíssimo para aquela campanha da Série B, porque imagina a gente sair perdendo com uma derrota na Série B vindo da eliminação do Tijuana. Para mim, aquele jogo tem tanta importância quanto vários outros. Então, vai ficar marcado pelo erro? Infelizmente, sim, mas eu prefiro ficar marcado pelo título conquistado. E de novo, o meu pôster tá lá no vestiário do Allianz. É isso que eu ia falar. E salvando o Palmeiras. É isso que eu ia falar. E o meu troféu tá aqui, e a medalha, então essa é a lembrança que eu escolho ter. E aí, quem foi que lembrou? A Sandrinha Frank. Tem 2 pessoas que falaram 2 coisas bacanas e eu quero te passar isso pra você, que eu acho que é legal. O feedback da galera. A Sandrinha Frank, que é de Ribeirão Preto, disse o seguinte: gigante São Marcos falhou no Mundial e é ídolo da torcida. Você também é gigante, Bruno. Obrigada por tudo.
O Rubão, Legal, obrigado, Sandrinha. o Rubão Fernando tá dizendo assim, Marcos Leão, Valdir Joaquim de Moraes, todos erraram. Então, É que nem você falou, né? Só não erra quem não joga, né? Agora, Infelizmente. querido Bruno, nosso querido amigo, vou colocar na tela a pergunta, né? Vamos ver se ela foi mesmo. Deixa eu confirmar, porque aqui sabe que quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. O nosso querido aí, Pedro Paulo Marcília, que se somar a sua idade, Bruno, a minha e a do Gé, ele é mais velho que nós três juntos. Então vamos lá. Ele lembrou, ele tem uma memória muito da boa. Moca, viu? Da Moca também. Ele lembra o seguinte: ele fez 2 mensagens, porque o Twitter tem, o YouTube tem limite de texto, né? Ele fala o seguinte: Bruno, além de goleiro, foi técnico do Verdão numa virada sensacional no Paulistão, quando o nosso técnico foi expulso de campo. Ele cantou a jogada para o França que marcou. E ele fala que você foi melhor que o comedor de pastel Gilson Kleina. Conta isso aí para nós. Esse jogo foi muito engraçado, porque a gente foi para Piracicaba e tava jogando lá, acho que o jogo tava empatado, se eu não me engano. E aí o Gilson foi expulso e o Juninho, que era o auxiliar dele, também foi expulso. Então ficou eu e o Chá, que era o Chá, o preparador físico, ficou eu e ele falando: Chá, e aí? Vambora. Chá, vai aquecer os caras ali, vambora. E o Gilson já tinha deixado mais ou menos uma substituição, caso precisasse, falando com o Chá. O Juninho também depois falou com a gente. A gente olhou pro Chá, um outro, falou: vamos, botamos França. E acabou dando certo, ele fazendo o gol da vitória. Só para não legal aquele jogo. Só para não perder o time, você falou que o Juninho foi expulso, né? Nesse jogo? O Juninho auxiliar técnico. É, o auxiliar técnico. Isso. E ontem ele também foi expulso no jogo Ponte Preta e Corinthians. Ele foi expulso. Vou ter que mandar uma mensagem pra ele. Ele foi expulso. Xingou a família inteira do juiz também. O Gilson, eu converso bastante com o Gilson, a gente tem uma amizade muito boa e ele é um cara fantástico, os auxiliares dele são fantásticos e a gente sempre lembra, eu falo: Gilson, eu tenho uma vitória aí, uma vitória sua aí é minha, viu? Agora vamos lá. Vamos trocar aqui a pergunta. Vamos lá. O nosso querido Roberto Bruno, depois essa pergunta e mais uma. A última pergunta eu deixei, que é uma pergunta interessante, hein? Para descontrair a live de uma vez. Vamos lá. Roberto Bruno pergunta o seguinte: Bruno, por que no Brasileirão de 2012 o Palmeiras não conseguiu repetir o futebol da Copa do Brasil? E a gente teve aquele... Bom, enfim, não vamos lembrar dos maus momentos. Mas por que isso aconteceu? Eu acho, muita gente me pergunta isso. Eu acho que porque o nosso time não era montado para um campeonato de tiro longo. A gente tinha, e a gente está falando disso desde o começo do programa, a gente tinha praticamente uma jogada, que nosso time foi montado para não sofrer gols e decidir na bola parada. Era isso que a gente fazia com um dos melhores batedores de falta que eu já joguei contra e a favor na minha vida, que era o Marcos Assunção. O nosso time foi montado para tiro curto. Além disso, a gente vem de um campeonato, talvez comemorou-se em excesso, abandonou-se um pouco o Campeonato Brasileiro logo após a Copa do Brasil, porque, beleza, já estamos na... Lembra daquela história do Renato Gaúcho? Agora eu vou brincar, sabe? Se eu for campeão da Libertadores, eu vou brincar no Brasileiro. Então, a gente acabou abandonando um pouquinho, e se você lembrar, a gente teve muita lesão. Muita. A gente terminou o ano com meninos jogando. Com o Dibal, com o Patrick... com o quarto, quinto zagueiro jogando de titular. Então, a gente teve muita lesão. Essa soma desses fatores, eu acho que culminou com aquele trágico final de 2012. Mais alguns erros de arbitragem duvidosos. Gente. Sim, isso com certeza. Jogo contra o Bahia. Ô, Bruno, agora é um comentário, eu vou colocar na tela também, é um comentário do nosso querido Marcos Breno, de Crato, lá no Ceará. Ele sempre está aqui nas lives com a gente. Ele fala o seguinte: grande Bruno, boa noite. Obrigado pela Copa do Brasil 2012. Você foi muito importante. A torcida palmeirense de Crato, Ceará, te saúda. E aí, para emendar essa pergunta aqui, você como palmeirense, você entende o Palmeiras como um time, o time de todos os povos, o time de todo o Brasil? Você acha isso bacana no Palmeiras? Acho muito. Isso é muito legal, a história, né? É muito legal, e eu costumo, não porque é o Palmeiras, mas a história do Palmeiras é muito legal, de ter, né, a colônia italiana, a Palestra Itália, ter sofrido o preconceito na guerra, ter vencido esse preconceito durante a guerra, ter que mudar o nome, nascer, como se fala, né, morreu o líder e nasceu campeão. Isso daí é fantástico, toda essa história, e mostra mesmo que é um time de todos, tem uma torcida fanática, não é... Muitas vezes eu ouvia a torcida do Palmeiras é chata. Não, a torcida do Palmeiras é fanática, é acostumada a ganhar, gosta de vencer, e é isso que tem que ser. O time grande tem que ser assim, tem que se acostumar a ser vencedor e acostumar a ser campeão sempre.
Ó, agora eu vou colocar essa aqui na tela, já tá na tela. Uma pergunta para descontrair, pra gente meio que já começar para pensar em encerrar a live, né? Já tá tarde já. A Deb, 1914, que ela toma mais cerveja que nós todos juntos, né? Ela pergunta o seguinte, isso aqui é para descontrair. Alguém pode perguntar pro Bruno o que ele acha de escanteio curto? Como goleiro ou como treinador? Sei lá, agora? como você Como quiser. torcedor Bruno. e como goleiro. Como goleiro é. Como goleiro é mais tranquilo em algumas situações, depende do cobrador. Porque você tira, quando você tem um escanteio curto, você acaba tirando, depende de onde vai essa segunda bola, você acaba tirando o seu time da área e sobra mais espaço para o goleiro sair ali, né? Mas se você tem um cobrador muito bom, pode acabar virando uma finalização no gol, então também tem os dois lados. Agora, como treinador, assim, se for bem treinado e depende do que acontecer, de vez em quando vale, mas eu prefiro... É muito mais trabalho pro goleiro, principalmente se você tem um cobrador muito bom, a bola direta na área. Bom, deixa eu só começar esse comentário aqui. Ó. O Marco Cirino, o grande Marco Cirino, também está sempre com a gente nas lives, ele diz o seguinte, Bruno, ano difícil, mas foi feliz pela Copa do Brasil. Obrigado, Bruno. Você fez parte dessa história, sempre vou lembrar o primeiro título da minha princesa Ellen, Palestina fanática, hoje com 10 aninhos. Tá, que legal, um beijão pra Ellen. Deixa eu ver aqui o comentário final que o Bruno me mandou. E o Paulo Edgar Oliveira Valdez diz o seguinte, temos que aproveitar o momento e te agradecer, Brunão. Muito obrigado mesmo. Eram tempos difíceis e você e aquele grupo nos deram grande alegria. Agora é com você, Gerson Guarino. É verdade. Olha, pra mim tá sendo uma experiência. Todo mundo sabe que eu gosto de brincar pra caramba, que eu sou o palhaço do canal aqui, gosto de brincar o tempo todo, canto, enfim. Mas hoje, pra mim, eu passei o dia com o estômago embrulhado. Eu também, viu? Mandei pro Aldão logo de manhã, falei assim, meu, tô nervoso de entrevistar a fera aí. Tô muito nervoso. O Aldão falava, eu também tô. Eu falei, eu tô mais que você. Enfim, nós ficamos nervosos até faltar meia hora pro programa. Porque quando deu meia hora pro programa, nós começamos a conversar com o Brunão. E essa simpatia, inteligência e caráter dele acabou nos acalmando. E hoje, olha, particularmente em quase 2 anos de canal, nunca tive um momento tão bacana como esse. Então eu agradeço a todos vocês, todos os nossos amigos que nos acompanham há quase 2 anos aí. E principalmente, especialmente, ao cara que hoje deu o pontapé inicial, o Memória Amit, um dos personagens mais emblemáticos de um título tão emblemático como foi a Copa do Brasil. Da minha parte, eu só posso te dizer muito obrigado. Vou sempre lembrar de você. Você foi um cara, você é moquense, você tem o mesmo sangue que eu. Então eu tenho que te defender em qualquer situação. Você sabe que o moquense, ele pode não se gostar muito na moca, mas fora da moca nós vamos todo mundo vai se unir. defender até com unhas e dentes, é isso aí. Mesmo na gringa, eu vou te defender. Então, assim, é com muito orgulho que, meu... Ó, Bruno, eu só queria dar um grande abraço pro meu querido amigo Máscaras Verdes. Tem um canal de YouTube sensacional. Não sei se você já viu, Bruno. Ele sempre faz com uma máscara, né? Grande Máscaras Verdes. Ele é meu fã aqui. Eu também sou seu fã, viu? E aí, deixa eu pegar esse comentário aqui que eu vou falar baixinho aqui pra minha esposa não escutar, Bruno. Estão te dando parabéns pelo título da Legends em cima dos gambás. Ó, isso daí foi uma experiência fantástica. Eu estaria na Florida Cup cobrindo a Florida Cup por uma rádio aqui dos Estados Unidos, cobrindo o Palmeiras. E aí o convite do Galhote, do Edu, o pessoal do marketing, tudo, eu aceitei prontamente e até brinquei. No final do... Cara, eu conquistei um título com o Rivaldo, com o Zinho, tá com mal o Clebão. Você tem ideia o que é isso? Bruno, você tem ideia o que é isso? Mesmo sendo brincadeira nada. Jogador de futebol quer ganhar. Jogador de futebol não entra pra perder nem na pelada. O Rivaldo, o Zinho, o Amaralzinho, é competitivo, é competição até o final. E a gente conseguiu ser campeão, assim, foi demais. Foi muito legal. Eu até postei, falei que a última vez e com a camisa do Palmeiras, e foi demais a experiência. E depois a gente acabou indo jantar também com o presidente, com o elenco ali no dia seguinte. Foi demais, foi muito legal. Eu só tenho que agradecer de poder estar vestindo essa camisa de novo. Mais uma vez, obrigado, Bruno. E obrigado a vocês também pelo carinho. Parabéns pelo canal, parabéns pelo furo.
do vinho chegando. Furo da Moca que é legal. Bruno, deixa eu dar uma pergunta da Moca. Seria um furo ou um canole da Moca isso aí? O canole da Javari? É. Nossa senhora. Antes tinha o churro de rodas, né? Agora não tem mais, da Ana Nery, agora não tem mais. Isso mesmo. Mas parabéns, e assim que tem que ser credibilidade, notícia certa, parabéns mesmo. Obrigado pelo convite, foi uma honra e um prazer enorme estar dando esse pontapé inicial aí nesse quadro do programa de vocês. Sempre que precisar pode contar comigo, estou aqui à disposição. E foi o quê? 1h50? Rapidinho, dá para ficar 4 horas falando. E foi muito legal, o tempo passa muito rápido. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e pela oportunidade. Vou te falar, viu, Bruno? Eu tava meio que desesperado, porque eu fiquei 3, 4 dias produzindo essa live, assim, porque detalhista, minha esposa me ajudando nos detalhes, de não esquecer nada. Eu acho que devo ter errado alguma coisa, mas tentei fazer o melhor possível, porque a gente é amador, né? Mas tentei fazer o melhor. Depois você vai assistir ela inteira, você vai conseguir ver melhor os detalhes da televisão que você não consegue ver. Agradeço do fundo do coração, foi muito bom pra mim, satisfação enorme, eu gosto de fazer isso aqui. Foi legal demais bater papo com você. Muito obrigado por aceitar o convite. Cara, que você tenha muito sucesso nos Estados Unidos. E uma coisa que você tem que guardar na sua memória, cara. A sua foto, assim como eu guardo, a sua foto tá na parede e é aquilo que importa. É isso aí. O título da Copa do Brasil de 2012. É isso aí. Obrigado um abraço, mais uma vez. Foi um prazer mesmo. Muito obrigado, cara. Do fundo do coração. Você não sabe a alegria que nós temos de receber você. É o primeiro cara que participou do nosso programa aqui. Eu tenho certeza que é o primeiro de muitos, mas sempre vai ficar guardado no coração. Quem foi o primeiro, um cara bacana e foi um dos protagonistas. E depois, quando tiver lá famosão mais pra frente, convida de novo, hein? Pô, pode deixar. Vamos marcar almoço em casa. Quando você vier pra São Paulo, minha mãe faz uma lasanha boa. Tranquilo. Eu pego os canoli na Monte Líbano. E aí você vem em casa com a família. Fechado. Combinado. Ô Bruno, eu vou falar uma coisa pra você, não sei se você vai lembrar. Você lembra do cara que gritou Jailson, eu te amo? Chegou a ver? Então, eu virei. Lembro, no jogo, né? Sou eu. Sim, foi você? Fui eu. Quem sabe eu teria gritado pra você se eu tivesse sido mais. Se eu fosse um pouco mais solto, eu teria gritado Bruno, eu te amo em 2012. Mas vamos pra frente. O Jailson é demais, dá pra amar o Jailson, ele é fantástico. Então tá bom. Bruno, fica aí no ar, eu vou só colocar a vinheta aqui de encerramento. Galera, muito obrigado por ter participado. Grande boa noite e, canal Amit Palmeiras prepara muito mais pra vocês. Um grande abraço.